Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Canto Maternar. Sou a Maíra, fundadora desse espaço. Pode ser que você seja nova por aqui ou novo por aqui. Se você for novo, pode se apresentar, dizer de onde você vem, de onde você está falando. Fala para mim se é a primeira vez que você está aqui. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder falar sobre esse assunto com vocês hoje. Deixa eu colocar aqui e fixar no comentário um recado importante. Na live de hoje eu vou falar sobre codependência emocional, vou falar sobre maternidade, como que a codependência pode influenciar a nossa forma de educar os filhos. Se você nunca ouviu falar sobre esse tema, ou se você acha que esse tema não tem a ver com você, já escutou meio por em cima, mas tá meio cismada, será que eu vou gastar meu tempo aqui para escutar essa história? Te garanto que vai ser muito importante você escutar o conteúdo dessa live, porque pode ser que você se identifique com esse padrão, que é muito comum nas pessoas por aí, né? Ou que você identifique minimamente pessoas do seu entorno, do seu convívio, que tem esse padrão. Isso vai fazer você entender muito melhor o comportamento dessas pessoas e talvez até julgar menos. Enfim, conectar com elas e tudo mais. Então, fique aqui nessa live até o fim para entender do que se trata a codependência emocional, porque eu sei que vai te ajudar, tá bom? Muito importante saberem que a codependência é um dos temas que eu trabalho dentro da minha mentoria. Vocês vão entender por que ele é tão importante, por que eu incluí dentro da minha mentoria para mães. E eu tô com as vagas abertas para a última turma do ano, que vai começar daqui a uns 10 dias, dia 13, na semana do dia 13 de outubro. Então, se você tem interesse, quer saber mais sobre a minha mentoria, quer tentar garantir a sua participação nessa jornada que dura 10 semanas, eu te convido a escrever formulário aí nos comentários para poder receber o formulário das inscrições por privado, vai chegar uma mensagem no seu direct. Se você está assistindo a reprise pelo YouTube, vai ter um link para vocês acessarem pelo YouTube também na descrição desse vídeo. E aí vocês acionam a minha equipe assim, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com vocês para poder facilitar a inscrição, explicar como que é a mentoria, enfim, dar detalhes maiores, tá? Mas saibam que, como as inscrições estão abertas e tratar o tema da codependência é uma das coisas que eu trato lá dentro, já fica aqui nesse encontro também entendendo que, conhecendo o conteúdo do que eu vou entregar hoje e como que eu faço para lidar com a codependência minha e das pessoas que estão na mentoria, vai fazer sentido para vocês ou não participar da mentoria, por exemplo, tá? Então, assim, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, mais gente entrou desde que eu abri a live, né? Então, se tiver alguém novo por aqui, pode me avisar também, para poder, eu sou nova, tal, não sei o que, eu tô falando de não sei de onde. Eu tô na Espanha, eu moro na Espanha, meu nome é Maíra, para quem não me conhece. Eu sou educadora parental, sou mentora de mães, sou mãe da Nara, que tem 10 anos. Minha filha nasceu aqui na Espanha, eu moro aqui já há 15 anos. Sou de São Paulo, só para a nível de curiosidade. E tem um podcast chamado Tenda Materna, que já tem quase 8 anos de duração. E ontem a gente soltou um episódio falando de codependência emocional e maternidade com a Flávia Melícia de entrevistada. Eu faço esse podcast junto com a Clarissa de Aquiara, que é minha parceira. E, enfim, a gente tratou desse tema, eu fiquei falando muito sobre ele na página e no final vocês optaram, eu sugeri 3 temas pra gente falar nessa live de hoje e vocês acabaram optando por esse. Só que eu, que sou codependente, gosto de salvar os outros, vocês vão entender a piada mais pra frente, acabei dando um jeitinho para incluir um dos temas também aqui. Vou falar também um pouquinho sobre o Byron Katie, que era uma das opções também para falar hoje sobre o tema, tá? Então, assim, antes de tudo, o que eu queria explicar para vocês? O que é a codependência, né? E como que nasce a criança codependente ou adulto codependente? De onde que vem esse traço, né? Por que as pessoas desenvolvem esse traço de personalidade? O que é interessante de saber? A criança codependente, na verdade, ela, de uma forma resumida para vocês entenderem, é uma criança que inverteu o papel com os pais. Ou seja, quando a gente está na fase da infância, a gente tem que ser cuidado pelos pais, pelos adultos, certo? Pelos cuidadores principais. Só que muitas vezes, dependendo do cenário onde essa criança está crescendo, isso favorece para que ela se sinta meio que responsável por preservar mais os pais, para cuidar mais deles, porque ela fareja que tem muita coisa acontecendo já na vida dessas pessoas, geralmente na vida dos pais, tá? Que estão morando com ela, e que ela não tem o direito de ficar trazendo os problemas dela para esses pais. Tem que preservar eles já têm muita coisa para lidar, né? Então, ela começa... Só que assim, isso...
seria uma descrição muito fácil para criança boazinha, por exemplo, né? Eu posso ser uma criança boazinha que eu percebo que, sei lá, meus pais estão com muitas questões, ou então eles vão se decepcionar comigo se eu fizer coisa errada, ou então eles vão ficar tristes, angustiados, ou então, sei lá, tá acontecendo algo que eu percebo que não tem muito um jeito de eu demonstrar aquilo que eu necessito, né? Que não vai ter eficácia ou que vai provocar algum tipo de resposta que eu não gostaria, né? Tipo, de repente, um castigo, alguma coisa do tipo, uma punição. Então, eu me esforço para ser essa criança boazinha, essa criança obediente, essa criança que faz tudo que os pais esperam, tá? Isso é a criança boazinha. Eu explico na mentoria muitas vezes, né? Que a criança codependente, ela dá um passinho a mais. Ela é a criança boazinha que não só fica guardando aquilo que é dela para não provocar esse adulto ou não provocar minimamente um desprezo, perder esse olhar, perder esse amor, perder essa apreciação, né, desse adulto, que é muito importante, é uma necessidade básica da criança ser amada por esses pais, certo? Então, se ela também vê isso em risco, ela também vai tentar dar um jeito de colaborar e fazer aquilo que os adultos estão esperando, certo? É ou não é? Só que a criança codependente, ela é um passo além, por quê? Porque ela nota que esses adultos, de repente, são frágeis, de repente, por exemplo, né? Como que surgiu esse termo? Esse termo surgiu nos anos 80, quando, nas reuniões dos alcoólicos anônimos nos Estados Unidos, alguns profissionais que cuidavam dos parentes ou das pessoas que traziam aquela pessoa que ia para o tratamento, né, para as reuniões de alcoólicos anônimos, existia um espaço para receber quem estava trazendo essa pessoa, porque geralmente essa pessoa vinha trazida por alguém, né? Não era uma coisa tão espontânea, muitas vezes vinha, tipo, a esposa trazia, a mãe trazia, o filho trazia, a filha trazia, e aí eles criavam um ambiente lá para essas pessoas ficarem esperando a pessoa que estava sendo tratada nas reuniões, estava sendo acompanhada nas reuniões, e eles começaram a pensar, bom, seria interessante também dar um certo apoio para essas pessoas que estão recebendo, estão trazendo esses parentes, porque não deve ser fácil para essas pessoas passar por essa situação de estar acompanhando uma pessoa constantemente com uma condição de vício, enfim. E aí, a partir do momento que eles começaram a oferecer um atendimento para essas pessoas, que eram os parentes ou essas pessoas assim, eles começaram a notar um padrão que era repetitivo, assim, de comportamento, de história de vida. E aí eles notaram que muitos tinham vindo de lares também disfuncionais, onde às vezes tinha um pai alcoólico. Olha só, tem um pai alcoólico e de repente eu me caso com um cara que também tem problema com álcool. Por que será? Né? E que muitas vezes ficavam nesse lugar de encontrar, vamos pensar na situação da mulher, né, que tem esse perfil só para ficar fácil a explicar, senão só vai ficar uma loucura, vou ficar aqui só explicando como surgiu o termo. Mas a ideia é trazer para vocês da onde que surgiu essa sacada, né? Mas entender que uma mulher que cresceu num ambiente onde tinha um pai alcoólico, por exemplo, ela ficava tentando às vezes ajudar esse pai a sair do vício, ou aquela coisa de vai buscar o pai no bar, vai tentar amenizar uma briga que tem a mãe e o pai chega muito nervoso, aí briga com a mãe, não, tenta dar um jeito de deixar o pai tranquilo para não provocar a briga, ou tenta esconder, dá um jeito de proteger a mãe, sei lá, assim, tenta se envolver, ou tenta ficar convencendo o pai. Bom, eu sou essa pessoa, tá? Não teve violência na minha casa, mas teve um pai que era alcoólico e tinha essa coisa de tentar se envolver para tentar ver se eu convenço ele, de uma certa forma, a não beber. Né? Então, essa criança, mais do que ser boazinha e tentar não ser um problema a mais, porque, por exemplo, num ambiente desse, você já tem um motivo para ficar preocupada com os pais e falar assim, nossa, já tá acontecendo tanta coisa com eles, eu amo tanto eles, que por que eu vou ficar trazendo meu problema da escola, entendeu? Nada a ver. Por que eu vou ficar dando trabalho para estudar? Não, eu vou tentar fazer tudo direitinho. Então, facilmente é uma criança que vira perfeccionista, que fica pisando em ovos para não cometer nenhum tipo de erro, que fica, tipo, super se vigiando para fazer tudo do jeito melhor possível para que esses pais não tenham estresse a mais. Mas nesse caso também fica tentando entrar num lugar que não é dela, que é cuidar desses pais, que é tentar salvar esses pais. Então, isso que eles notaram no padrão dessas pessoas, né? Que muitas vezes eram mães, eram mulheres que tinham entrado nesse lugar. Só vou clicar uma coisa aqui que é importante. Entraram nesse lugar de tentar salvar alguém da família, né? Vamos supor, nessa situação clássica, um pai que era alcoólico, não conseguiram e acabaram desenvolvendo uma personalidade salvadora. Ou seja, alguém que tem facilidade ou que tem necessidade de ficar cuidando do outro o tempo todo. Por quê? Porque se sente muito angustiado com o sofrimento alheio, se sente tipo egoísta e irresponsável quando tá pensando em si mesma. Então assim, eu não tenho o direito de trazer minhas questões, sabe? Eu não posso ficar falando do meu problema porque essa pessoa tá muito precisando da minha ajuda e o meu papel é ajudar essa pessoa.
Quando eu começo a descrever isso, eu quero que vocês me contem aqui se alguém se identifica com esse perfil, com essa realidade. E aí, o que eles perceberam? O que propiciava, né, um ambiente assim? Pode ser várias situações, não precisa ser só um pai alcoólico. Pode ser uma mãe depressiva, tipo, pessoas com problemas financeiros, pais com problemas financeiros o tempo todo, tem estresse com isso, e aí a criança fica pensando, nossa, que desespero, eles devem estar muito preocupados, eu não posso ficar tendo gasto com eles, deixa eu tentar ver se eu consigo ajudar alguma coisa. Sabe aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que começa a tentar buscar soluções para os pais? Às vezes, por exemplo, tem uma mãe que mostra uma fragilidade muito grande e aí essa criança se preocupa, fica tentando ajudar. Muitas vezes a mãe solo acaba tendo uma realidade tão difícil assim de dar conta, né, de ter que deixar as crianças sozinhas em casa, aí de repente coloca uma criança mais velha para cuidar da criança mais nova, né, que é um papel que não é da criança. Pensa assim, a ideia do essa criança ou esse adolescente está cuidando numa fase em que deveria estar sendo cuidado. Então, se você se identifica como aquela criança que foi colocada para cuidar da casa, cuidar dos irmãos, cuidar de um parente doente da casa, né? Você já estava falando com uma mãe interessada em entrar na mentoria, por exemplo, ela falou, teve uma época que eu ficava o tempo todo com a minha avó, né? E os meus irmãos, a gente ficava aos cuidados da minha avó, e uma hora ela adoeceu. Aí a minha mãe meio que deixou a gente cuidando dessa avó que estava adoecendo. E depois eu, como era mais velha, também tinha que cuidar dos meus irmãos, sabe? E além de tudo, minha mãe ficava abrindo todos os problemas dela para mim. Ou seja, meio que me usando de terapeuta, entendeu? Então, por isso que é importante vocês entenderem, porque não é papel da criança ficar cuidando de coisa de adulto, né? E quando ela fica nessa ideia de que eu preciso me envolver, ou porque forçaram ela, né, colocaram ela nesse lugar, enfim, não tô nem julgando os pais, tá, gente? Porque eu sei que as realidades, às vezes, elas são muito extremas. Pensa numa mãe solo que tem que sair para trabalhar e não tem com quem deixar, a escola é só meio período, sei lá, o horário que ela volta para casa não é suficiente, então tem que deixar a criança mais velha cuidando da criança mais nova. E não tem para onde correr, não tem dinheiro suficiente para pagar um cuidador, às vezes o vizinho também, sabe, fica pendente, mas não é a pessoa que vai poder cuidar. Enfim, são coisas improvisadas, ou realidades que são muito, né? Não é por aqui, não é nesse lugar de julgamento que eu tô querendo mostrar isso para vocês, nem para provocar culpa, mas para provocar, para trazer consciência. Porque uma vez que eu identifico que eu passei por isso, eu consigo entender que as minhas necessidades não foram atendidas se eu tive que cuidar do outro. E muitas vezes, se eu fui colocada nesse lugar, o que aconteceu? Né? Por exemplo, dá para citar o meu caso específico. Obviamente que eu, na minha infância e adolescência, mais para a parte da adolescência, porque acho que foi lá que eu comecei a me dar conta mais da depressão do meu pai, da síndrome de pânico que ele tinha, os remédios que ficavam meio que assim, espalhados por aí, do que tem isso, aí de repente você escuta lá, tem síndrome do pânico, não, ninguém explicava, né? Aquela coisa ficava meio no ar. Mas a depressão dele era meio evidente, o alcoolismo dele era evidente, ele não era um cara agressivo, graças a Deus, ele era um cara que usava o álcool para se anestesiar, né? Ele faleceu há 2 anos atrás, por isso que eu falo um pouco mais abertamente sobre isso aqui, tá? Se ele estivesse vivo, eu não falaria de nenhum desses detalhes, antes disso eu só comentava esses detalhes dentro dos encontros da mentoria, mesmo num espaço mais íntimo e tal. Hoje eu trago aqui mais para ilustrar para vocês, para mostrar o que acontece internamente na criança que acompanha uma situação dessas, né? Que presencia, testemunha um lar, que cresce num ambiente onde tem uma pessoa que tem depressão, que às vezes fala de suicídio, que gostaria de morrer, que prefere se matar do que passar por tal e tal situação. Ou seja, a insegurança que essa criança vai sentindo em relação a, nossa, esse meu pai pode ir embora a qualquer momento, né? Pode ser que ele se mate, porque ele não gosta da vida. E aí, qual que é a solução dela? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar ele a ficar melhor, para se sentir bem? E esse ajudar, muitas vezes, é performar. É, por exemplo, ser a filha perfeitinha. Vê se você se reconhece, se alguém se reconhece. É ser a filha perfeitinha que não vai dar trabalho, que vai provocar orgulho e vai fazer com que ele tenha motivos para estar aqui, ou que não tenha motivos para ir embora, né? Imagina se eu faço um monte de coisa errada. Aí é mais um motivo para ele querer ir embora, porque a vida já tá difícil demais para ele. Então, assim, seria muita irresponsabilidade da minha parte, um egoísmo tremendo, se eu ficasse indiferente à dor do meu pai. Entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa ativa. E você acha que eu consegui? Óbvio que não, né? E aí é interessante porque eu queria trazer para vocês, né, outra coisa que pode propiciar e favorecer com que essa criança se torne codependente é ter uma mãe codependente, por exemplo, ter um pai codependente, porque isso vai servir de modelo. E claro, naquele casal eu tinha uma mãe que estava também tentando salvar o meu pai, ou seja, ela também era codependente, né? E o que
caracteriza, então, essa codependência. É você depender do vício do outro. E foi essa sacada que eles tiveram nos anos 80, quando eles estavam acompanhando esses grupos, porque eles pensaram assim, nossa, realmente, são pessoas que geralmente crescem nesses lares que são mais disfuncionais, que ficaram no papel de cuidadoras lá atrás, e que agora se colocam nesse lugar de ficar tentando salvar esse parceiro, né? Ou esse filho, ou esse pai, essa mãe, sei lá, que tá com esse problema, se for o caso do pai e da mãe, se mantém nesse lugar, né? E agora continua com essa postura de eu preciso dar um jeito de salvar essa pessoa, eu preciso dar um jeito de salvar essa pessoa. No entanto, olha a pegadinha, né? E se você não escutou o episódio da Tenda Materna que a gente soltou ontem sobre esse tema, lá a gente vai falar bastante sobre isso, né? Olha a pegadinha. Ao mesmo tempo que você fica com essa preocupação de eu quero salvar essa pessoa, eu quero salvar essa pessoa, eu preciso, eu me sinto mal, é assim, é uma angústia de ver o mal-estar do outro. Você se sente extremamente responsável pelo mal-estar do outro, a ponto de você ignorar suas próprias necessidades muitas vezes, porque você sente que o seu papel, assim, você sendo uma pessoa boa, você tem que priorizar o outro. Mesmo que signifique que você tem que abrir mão de coisas tuas, tá? Alguém passou por isso? Alguém sente essa necessidade? Consegue se identificar com isso? Porque isso é trato de codependência. Alguém falando assim, é horrível essa sensação, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. É como se você dependesse da dependência do outro. Porque, no fundo, assim, ao mesmo tempo que eu quero que a pessoa fique bem, se ela ficar muito bem, ela não vai precisar de mim. E aí tem um ponto lá atrás, a minha autoestima tá tão lastimada, tá tão zoada, que no fundo eu acredito que se eu não for necessária para essa pessoa, ela vai embora da minha vida. Ela vai me abandonar. E eu tenho tanto medo desse abandono que no fundo eu tô retroalimentando. Então o que eles perceberam nessa dinâmica da codependência emocional, né, lá atrás nesses grupos? Que ao mesmo tempo que essas pessoas que traziam os dependentes alcoólicos para as reuniões estavam tentando ajudar, eles meio que retroalimentavam aquele vício das pessoas. Ajudavam, mas não ao ponto de, sabe? No fundo, preferiam que tivesse ainda uma necessidade de, ai, deixa que eu te levo, vamos lá, não sei o que lá. Porque, cara, se eu me tornar desnecessária, pode ser que esse bagulho aqui, essa pessoa, pode ser que essa relação desapareça. E eu vou perder essa pessoa. E eu não quero perder, eu corro um risco gigante. Enfim, e aí qual que é o ponto? Acho que o que determina não é uma questão de, eu gosto de me envolver com o problema dos outros, eu me sinto bem ajudando demais, isso daí tudo bem, né, sendo genuíno e tudo mais. A questão eu me angustio quando o outro não aceita os meus conselhos, eu fico desesperada quando a pessoa não quer mudar, quando ela não avança, apesar de eu falar tais coisas. Eu me sinto muito responsável quando, sabe aquela coisa de perder o sono, porque tem uma pessoa com problema na tua vida? Sendo que a pessoa que está tendo um problema, e muitas vezes aquilo que você está tentando trazer para a pessoa, ela ignora, ela não está afim, e você fica lá, não tem que dar um jeito de convencer a minha mãe a tomar o remédio, ou então a ir na terapia, não pode ser, não, meu pai ele tem que fazer um tratamento, não tem como ser, não, ele tem que, não, olha, eu descobri um grupo que eu acho que se eu falar para ele sobre aquele grupo, acho que dessa vez ele vai acabar aceitando e tal, não sei o quê. E a gente fica perdendo tempo, energia, e muitas vezes, dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, porque a pessoa tá dentro do processo dela, tá no tempo dela para resolver as coisas, e às vezes ela tá travada, estancada, ou avançando numa velocidade que para você não é suficiente. Às vezes ela tá avançando, mas você não consegue reconhecer, entendeu? Você só acha que seria ideal se ela fizesse exatamente aquilo que você planejou, que você acredita que é real. Vocês conseguem entender essa pressão? Vocês sentem isso? Antes do autoconhecimento da mentoria, eu vivia assim, e com uma pressão horrível. E aí eu quis salvar meus pais e só recebi ingratidão. Nossa relação é muito ruim hoje em dia. E consegui chegar na live, alguém tá aqui comemorando. Então, às vezes a gente fica nesse lugar, e eu fiquei muito tempo nesse lugar. Depois de adulta, eu ainda ficava tentando me envolver com as questões do meu pai, muitas vezes, sabe? Puxa, se eu tivesse... Ai, nossa, comecei uma terapia, acho que ele vai curtir. Se eu sutilmente falar com ele a respeito, talvez ele acabe topando, experimentar, e não sei o quê. E aí eu vi ele várias vezes, assim, avançando, assim, épocas em que ele conseguia parar de beber, ficava vários meses, de repente ele tinha uma recaída, voltava... E aí, ele tá depressivo de novo, o que será que a gente pode fazer? Aí ficava eu e os meus irmãos, assim, meio que tentando buscar algum tipo de... O que a gente pode conversar com o papai e sugerir pra ele dessa vez, né? Até que uma hora, cara... Primeiro, eu descobri a codependência, né? Quando eu descobri que eu era codependente, há 5 anos atrás, que foi quando eu me separei
do pai da minha filha, né? A minha filha tá com 10 anos, né? Eu tava com... Foi um pouquinho depois da separação, ela tava com 4 anos mais ou menos quando a gente se separou. E aí eu escutei, lá no podcast eu escutei uma fala da Flávia Melissa com a Ariana Schlesser falando sobre esse tema, e era um tema que eu meio que desdenhava, eu falava assim, ai, nada a ver. Não sei, quando começou a surgir assim para mim nas redes sociais alguém abordando o tema, eu meio que dava uma ignorada, falando assim, não, tem coisa mais importante para ouvir, isso aí não deve ser, nunca ouvi falar, nada a ver, não sei o que que é, dane-se, né? Achando que não tinha nada a ver. E aí, quando eu vi que elas estavam falando sobre aquilo, porque eu gostava muito das duas, fui escutar a conversa, eu falei, nossa, elas estão me descrevendo, eu sou essa pessoa. Né? Eu tenho essa síndrome de querer salvar. E aí, as pessoas veem essa salvadora, né? Essa pessoa que é muito pau para toda obra, ponta firme, aquela que conhece os caminhos, as soluções, como se fosse uma referência de alguém, né, para ser consultado. Então aquilo engrandece a gente se sente meio superior, meio poderosa, assim, nossa, me sinto incrível, porque realmente eu sou uma pessoa boa para solucionar problemas, né? E aí, então, foi muito duro quando eu percebi que, na verdade, tinha um lado meio escuro dessa situação, que era meio querer manipular o outro e empurrar o meu jeito de acreditar que o outro tem que estar bem. É aquela música lá da Paula Toller, né? Tipo, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Aí, como é que é? Vou transformar você em vou transformar seu rascunho em arte final. Enfim, o ponto é, na Paula Toller, que parece super romântico, na verdade é uma letra assim, de codependência total. O que ela tá fazendo aqui? Ela acredita que a pessoa com quem ela tá se relacionando é só um rascunho e que ela vai fazer um retoque ali para transformar em arte final, porque, meu, ela manja muito, sabe muito mais do que ele, entendeu? Que é melhor para essa pessoa. E, na verdade, você muitas vezes está manipulando o outro para ser a versão do que você acredita que o outro tem que ser. Então tem um lado aí que é meio assim, opa, peraí, né? Até que ponto não tem um excesso de controle e não tem você querendo, digamos, realmente trazer essa pessoa para o teu script. Ah, por exemplo, quando eu conheci o pai da minha filha, eu ficava com essa ideia de que, nossa, ele não sabe explorar a capacidade que ele tem artística, ele é um puta de um artista e ele tá aqui trabalhando como garçom, não faz sentido, eu vou ter que ajudar ele, porque, tipo, ele precisa da minha ajuda, porque eu sou uma pessoa incrível, que sei os caminhos, que sei fazer várias coisas, consigo manifestar várias coisas na minha vida, ele só precisa de alguém para dar uma mãozinha e fazer com que ele viva todo o potencial dele. E aí fui eu me intrometer na vida dele, que no fundo até foi bom, porque hoje ele é modelador 3D e tal, trabalha com isso, já não trabalha mais, ganha muito mais com certeza, é muito mais realizado profissionalmente, mas eu depois percebi, falei, caramba, eu tava o tempo todo tentando fazer ele ser quem eu acreditava que ele tinha que ser, sem respeitar quem ele era em si, entendeu? Tipo, de verdade. E a gente faz muito isso com todo mundo o tempo todo. Com os nossos pais, muitas vezes, quando a gente já tem essa lacuna, né, digamos, essa lição que não foi terminada lá na infância, se a gente estava nessa postura codependente de criança, muitas vezes a gente vai manter essa postura na vida adulta. E aí olha o perigo que tem, inclusive, quando a gente se torna pai e mãe. Tá? Eu vou trazer um dos problemas que tem, porque eu falei, eu vou mostrar para vocês como que a codependência afeta a forma como a gente educa os filhos. Uma das formas de afetar é eu me sinto completamente inadequada quando eu, por exemplo, tento romper com a forma como meus pais me educaram e vejo que eles ficam super angustiados, estressados, decepcionados, irritados, sabe? Eles não aceitam minha forma de educar. E aí, eu, como uma filha que se sente muito responsável pelo mal-estar dos meus pais, né? Tipo assim, eu tenho que cuidar deles, quero preservar esse mal-estar, não consigo me sentir bem se eu tô provocando o mal-estar do outro. Sou uma people pleaser, quero agradar o tempo todo, porque o people pleaser, né, a pessoa que quer agradar o tempo todo, que não consegue viver a rejeição do outro, o desconforto emocional do outro, não banca colocar limite, dizer um não, eu não vou conseguir me sentir à vontade para educar meus filhos da maneira como eu gostaria, sabe? Na frente dos meus pais, minimamente, ou às vezes eu até vou me questionar em casa mesmo, puxa, por quê? Porque eu sou a criança obediente.
sabe? É difícil desobedecer. Faz sentido para vocês? Por que é tão difícil quando a gente não consegue? Ai, por que a gente fica ainda até hoje buscando essa aprovação dos pais, né? Essa dependência de que os pais têm que concordar com a minha forma de maternar para eu ficar à vontade com a minha forma de maternar, vem dessa ideia de que eu sou responsável também por provocar um mal-estar, que é uma mentira, na verdade não é, entendeu? Na verdade são adultos que têm total capacidade de lidar com as dores deles, mas eu fico no lugar infantil de criança, a minha criança interior fica falando, meu Deus do céu, não, eu não posso fazer isso com eles. Que é a mesma coisa que você tinha lá atrás, é a mesma sensação que você tinha lá atrás, de eu não posso ser essa criança irresponsável, que ignora e é insensível ao que eu tô provocando aos meus pais, eles já têm coisas demais. Por que eu vou adicionar um problema a mais? Então deixa eu tentar atingir as expectativas deles e ser essa criança perfeita e fazer tudo como eles gostariam, para que eles sejam preservados e para que eles fiquem bem. E eu acredito que é isso que vai garantir o bem-estar deles. E não é, né? Que eles continuam igual. Se eles são pais que não se observam, que não se trabalham, independente do que você fizer, eles sempre vão encontrar motivo para estar mal. Então, assim, você tá também enxugando gelo quando você faz isso. Só que você corre o risco, sim, de virar as costas para as necessidades dos seus filhos, porque você tá priorizando os seus pais. Vocês entendem? Alguém aqui sente essa pressão e percebe, nossa, eu não tinha reparado que tinha essa coisa aí amarrada? Então, na mentoria, por exemplo, eu ensino isso, gente. Não são seus pais que têm que se convencer da forma como você educa, por exemplo, se essa for a sua dor, sabe? Eles não têm que concordar com nada. Tá tudo bem eles ficarem desconfortáveis com as escolhas que você faz, com a forma como você materna. Quem tem que se trabalhar é você. Sabe como? Deixando de necessitar da aprovação deles. Se desapegando dessa necessidade de olhar dos pais. Eles não precisam aplaudir a forma como você educa. Eles podem dar conta de ficarem mal assistindo você fazer diferente. Você pode ter outras formas de abordar, ou você pode até abrir mão de ficar tentando convencer. Você pode conversar de um jeito tranquilo, assim, explicando e tal. Você pode tentar trazer um pouco de compreensão para a parte deles, mas muitas vezes a gente vai tentar e não vai ser penetrável. Você vai perceber que o outro não está aberto, que ele fica realmente revoltado, que às vezes são pais imaturos, às vezes são pais que, enfim, fazem alguma cena para te fazer sentir culpada, pressionada, enfim, tem de tudo. Mas o ponto é, eles inclusive têm o direito de não trabalharem essa questão e ficarem incomodados. Mas é assunto deles. E eu gosto da Byron Katie porque ela traz essa percepção muito clara, né? Quando eu tô cuidando dos assuntos dos outros, que é nesse caso, eu tô gastando tempo e energia, por exemplo, tentando convencer meu pai e minha mãe que, tipo, aquilo que eu tô fazendo com os meus filhos faz mais sentido do que o que eles fizeram. Mas aí eu fico lá, tentando, e tô enxugando gelo, porque não tem de onde sair, né? É, no fundo, uma distração também de olhar para as minhas questões. É como se eu me sentisse muito superior, muito bem resolvida, e eu preciso trazer luz a essas pessoas, preciso salvar essa pessoa, né? Tipo, sei lá, no caso de ficar tentando, às vezes, se envolver nos problemas dos pais até hoje, também tem essa, né? Que eu falei, talvez não seja uma questão de querer convencer de que a minha forma de maternar esteja boa, mas pode ser que eu fique despendendo tempo e energia, me envolvendo nas questões da minha mãe, que se recusa a fazer terapia, que sempre que eu vou lá ela tá discutindo com meu pai, que ela não se convence, que ela tem, de repente, na minha ideia, ou se separar, ou fazer uma terapia de casal. Alguma solução, na minha cabeça, eu tenho para as questões da minha mãe. E toda vez que eu vou visitar, aquele estresse, porque é a mesma cena, e ela não... Nossa, parece que, assim, é uma teimosia. Eu não entendo por que ela não entende que é tão importante fazer isso. É só fazer tal e tal coisa. Por que ela não se convence, pelo amor de Deus? Aí você tá lá, gastando tempo e energia, né? Enxugando gelo, porque não muda. É a mesma cena há anos, décadas, dependendo de como for a situação, você já conhece aquela cena. É quase assim... Gente, é inocência achar que você vai lá e vai ter outra coisa, porque você já conhece seus pais. E que eu gosto da Byron Katie, né, que eu uso lá na mentoria, eu ensino vocês a metodologia dela, é que ela faz a gente entender o outro como ele é e aceitar o outro como ele é. E foi através do trabalho da Byron Katie que eu consegui, por exemplo, parar de tentar me intrometer nas escolhas do meu pai, ou na inatividade dele, assim, na dificuldade que ele tinha de enfrentar a depressão e o alcoolismo dele, da forma como eu acreditava, entendeu? O que ele tinha que fazer. Então, assim, eu abri mão disso. Por quê? Porque eu falei, cara, o meu pai é essa pessoa. Ele tem tantas experiências adversas da infância, a pontuação dele tem mais ou menos tal, né? Tipo assim, ele tem todos os motivos do mundo para ter crescido super traumatizado. Isso faz com que ele tenha muita inabilidade de lidar com desconforto emocional. É claro que ele vai buscar alguma forma de anestesia. No caso dele era o trabalho e o álcool.
Era isso que anestesiava ele. Mas ele não era inferior a outras pessoas que às vezes estão buscando outras formas de anestesia. É que o álcool é muito mal visto na sociedade. E graças a Deus, pelo menos, ele não era uma pessoa que era agressora, né? Ele não era violento com a minha mãe nem nada. Ele realmente só usava para se anestesiar. Mas no fundo, o que ele faz é um mecanismo de proteção, de defesa, de uma busca de autorregulação, porque ele não consegue lidar com o desconforto emocional dele, então ele dá um jeito de, pelo amor de Deus, já que tá muito difícil enfrentar tal coisa, deixa eu tomar alguma coisa que faz de conta que não tá acontecendo nada. Agora, pensa, quantos de nós não têm comportamentos compulsivos que são formas de nos distrair das emoções desconfortáveis? Então, assim, só porque o fato de ser álcool, ai, nossa, como que ele não consegue lidar com esse vício? Isso destrói a família, destrói a saúde. Tá, mas ficar na rede social anestesiado também é um jeito de você se distrair das suas emoções. Comer compulsivamente é um jeito de você se distrair das suas emoções. Comprar compulsivamente. Cuidar da vida dos outros demais compulsivamente. Sabe? A codependência é um dos traços de compulsividade que faz a pessoa ter um jeito de se distrair das emoções dela. Entendeu? Eu tenho uma semana da mentoria que eu dedico à codependência, tá? Aqui eu tô tentando dar um resumo para vocês terem uma ideia do que se trata. Mas se você começa a se identificar por esse padrão, fala, nossa, acho que eu tenho que observar para tentar ver se eu tenho isso e como que eu faço para lidar com isso, te convido a entrar na mentoria. Aí eu falo, ó, escreve formulário aí, porque a gente tá nos últimos dias de inscrição da última turma do ano, tá? E você escrevendo o formulário aqui, você vai receber a inscrição por privado, tá? Vou deixar esse recadinho para vocês entenderem. Então, o ponto é esse. No caso dele, ele usava o álcool para se distrair das emoções. Mas o que eu tento trazer lá na mentoria para vocês entenderem é quando eu estou olhando para a vida dos outros e gastando tempo e energia, né, que é uma coisa da Byron Katie que ela fala, né? Gastando tempo e energia para consertar a vida do outro, para salvar a vida do outro, para me intrometer no assunto do outro, que ela fala são os seus assuntos, né? Existem 3 assuntos na vida: os assuntos de Deus, os assuntos dos outros e os nossos assuntos, né? Os assuntos de Deus são aqueles que eu não posso me intrometer, porque eu não vou definir se vai ter chuva, se vai ter dia de sol, se vai ter pandemia, se não vai ter, se vai ser noite, se vai ser dia, se vai chover, enfim, né? Se alguém vai falecer de uma doença X, são coisas da natureza, a gente diz, né? São assuntos de Deus, são coisas que a gente não tem poder nenhum, controle nenhum, então eu não fico lá, tipo assim, chuva, para. Dá um jeito, você não fica gastando tempo e energia para tentar fazer a chuva parar, você espera a chuva parar, você pega um guarda-chuva e sai na rua para não se molhar, ou você fala, não, vou brincar na água, porque que delícia, tá chovendo. Enfim, você lida com a realidade como ela é, sem brigar contra aquilo. Você pode até ficar chateado que tem pandemia, mas você não vai ter poder de mudar a pandemia, certo? Beleza. Os assuntos dos outros são as escolhas que os outros fazem. Sei lá, aprender mais sobre educação positiva para educar meu filho de uma forma mais respeitosa ou não? Uma decisão do outro, não é, né? Ele tem o direito de escolher. Ele vai, não tem como eu empurrar para ele essa decisão. Ele vai cortar o cabelo, ou não vai cortar o cabelo? Ele vai se empenhar para chegar mais cedo na escola e não perder a apresentação da filha? Não sei, eu não tenho como garantir, entendeu? Tipo, é assunto dele, é escolha dele. Então, teoricamente, a gente não deveria perder tempo e energia com os assuntos dos outros. Os meus assuntos são aqueles que eu posso cuidar. Eu posso decidir se eu vou cortar o cabelo para ficar mais bonita na live que eu vou fazer na segunda-feira, na quinta-feira da semana que vem, porque ele tá meio grande assim, ou eu vou ficar do jeito que ele tá mesmo. Enfim, eu vou decidir se eu vou me empenhar para estudar mais sobre educação positiva, criação consciente, sobre trauma, para poder ser uma mãe muito mais consciente para minha filha, ou se eu vou deixar esse assunto, deixar para lá, não tem problema nenhum, tanto faz, eu vou na intuição mesmo, vou fazer o que dá, não é tão importante para mim, enfim, decisão minha. Eu vou definir se eu quero, sei lá, ter o meu trabalho numa rede social, tudo é decisão minha. E a única pessoa que eu tenho de fato poder para tomar essas decisões sou eu. A única pessoa que eu posso mudar sou eu. Então, o que a gente fala, né? O que eu falo lá dentro, que é uma coisa que a Byron traz, mas que muitos autores vão trazer. Enquanto eu estou dedicando tempo e energia para cuidar do assunto do outro, quem é que está cuidando dos meus assuntos? Né? E mais, se eu sou mãe, quem é que está cuidando dos assuntos dos meus filhos? Que eu descrevi, por exemplo, nessa dinâmica. Quando eu estou cuidando dos assuntos dos meus pais, o que sobra para os meus filhos? Né? Quem é que está prestando atenção nas necessidades deles? Porque, de repente, eu estou priorizando mais os adultos, que são, gente grande, gente. Olha a loucura.
Quem é o ser vulnerável nessa história? Que realmente precisa de atenção e das necessidades atendidas? São essas crianças. E às vezes a gente se pega na casa dos pais tratando as crianças de um jeito mais hostil para agradar os pais. Porque se eu acolher o choro, se eu não colocar uma voz severa quando a criança começa a chorar como se fosse achando que ela tá me manipulando, que ela tem que ter limite do jeito que a educação que eu fui educada com meu pai, nossa, eles vão olhar pra mim de um jeito assim que eu não sustento. Eu não quero ser essa criança vista desse jeito. Enfim, esse é um ponto que eu queria trazer. E aí eu queria trazer, espero ter ficou meio claro assim o que é a criança codependente, o que acontece com ela, quais são as características dela na vida adulta. Ela vai se tornar esse adulto que geralmente, olha só, tem muita dificuldade de desagradar o outro, então muitas vezes vai dizer sim, 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 não vai saber colocar limite no outro, porque olha só, eu não quero que o outro se decepcione comigo, eu não quero que o outro fique chateado comigo. Nossa, eu não consigo imaginar o outro chateado. E isso para uma mãe é terrível, porque muitas vezes ela vai acabar sendo mais permissiva com a criança, porque ela não sustenta esse choro, esse desconforto, principalmente se esse desconforto vem dela, entendeu? Ela já tem dificuldade, geralmente, de lidar com o choro da criança, com a frustração da criança. Por quê? Porque o que aconteceu lá atrás? É óbvio que uma criança que teve que fingir que estava tudo bem o tempo todo, o que ela faz com as próprias necessidades? Ela reprime, ela abafa, ela finge que não está acontecendo nada. Não, eu me viro sozinha. Só que eu me virar sozinha não significa que eu paro de necessitar do outro. Eu finjo que eu não preciso do outro. E aí eu vou me distanciando das minhas próprias emoções, do meu sentir, vou me aprendendo formas, estratégias. Gente, pensa que é uma estratégia de proteção, entendeu? A gente vai, esses padrões a gente adquire para se proteger, para dar conta do cenário que a gente vive. Então, assim, o que uma criança espera quando ela chega ao mundo? Ela espera ter as necessidades atendidas, a autoestima dela vai ser preservada se ela tem um adulto responsível que atende as necessidades dela. E na mentoria, o que eu faço? Eu ensino a vocês, né? Eu explico muito sobre a natureza humana, né? Sobre o desenho original do ser humano, sobre as necessidades emocionais básicas da criança, sobre a teoria do apego, sobre o cérebro infantil. Então, fica muito claro que a criança precisa quando ela chega ao mundo e aquilo que faltou para vocês. Falando, nossa, eu não recebi isso. E ter um adulto que atende às suas necessidades emocionais é fundamental. Só que num cenário onde eu tenho que cuidar desse adulto, não tem quem me atenda. Então isso gera um vazio emocional. E esse vazio emocional vira uma carência. Que muitas vezes eu vou fazer o quê? Eu vou usar esses filhos para suprirem a minha carência. Então tem vários detalhezinhos que eu vou, lá na mentoria eu vou colocando isso de uma forma muito mais detalhada, obviamente, para que vocês possam se observar, mas que é muito importante a gente ter noção se eu estou caindo nesse lugar. A maternidade é tudo para mim. Nossa, meus filhos transformaram a minha vida. Porque às vezes eu tô me nutrindo de uma criança e colocando ela num lugar que não é dela. Porque não é ela que tem que me nutrir emocionalmente. Ela não pode se sentir responsável por estar nutrindo essa mãe. Entendeu? Tipo, olha, minha mãe sem mim, ela fica desesperada. E às vezes eu entro naquele lugar de uma chantagem emocional, de ficar falando, não, sério mesmo que você vai fazer tal coisa e vai deixar teu pai e tua mãe sem a sua presença? Manja quando a criança, por exemplo, começa a ir pro mundo, começa a crescer um pouquinho, e aí os pais não querem que ela viaje com os amigos, ou deixe de fazer uma viagem com eles, ou deixe de fazer um passeio, deixe de fazer um programa. Não entendem que a criança já tá numa fase de ir mais para os pares. E por que não se observa? Por que não se autorresponsabiliza por cuidar, por separar aquilo que é dele? Assim, às vezes a gente tem que aprender, né? O que eu faço para poder lidar com isso, né? Eu sou codependente, então eu sei o que é. Eu também tenho essa dificuldade de, nossa, minha filha tá crescendo e ela já não dá bola pra mim, ela tá com 10 anos, ela tá numa fase assim que ela só quer saber das amigas. É horrível pra mãe codependente. Você fala, meu Deus do céu. Ela tem guarda compartilhada, ela fica metade do tempo na casa do pai, metade na minha casa, né? A gente vai alternando de um jeito, 2 dias aqui, 2 dias lá, e aí fim de semana alternado e tal. Então tem fim de semana que eu fico 5 dias sem ver, na hora que eu vou buscar ela na escola, agora já não tenho mais essa esperança, já entendi que ela tá em outra fase, já trabalhei essa dor. Mas eu vou buscar ela na escola muitas vezes, achando que ela tá louca pra me ver, porque faz 5 dias que ela não vê a mamãe, e ela fica, mamãe, eu posso ir pra casa da Nora, que é a melhor amiga dela, né? Tipo, eu posso ir pra casa da Nora, deixa eu ficar lá mais um tempinho, vai, por favor, você me busca mais tarde? E eu falo assim, poxa, tipo assim, a minha criança fica assim por dentro. Caramba, sério que você não tá com saudade? Caramba, sério que você não quer ficar com a mamãe? Tipo assim, pra mim, é o momento de, tô sedenta, né? Eu quero aquela injeção de amor, que também, tipo, é normal, assim, mas eu sei que tem um lado da minha criança interior carente que fala assim, poxa, eu queria muito que você precisasse de mim nesse momento. E ela, nem aí.
Só que se eu não tenho essa consciência, se eu fico achando que minha filha deveria estar com saudade, muitas vezes eu vou cair numa insistência, vou cair numa chantagem emocional, vou colocar um limite, porque, tipo assim, ah, não pode, mas não é não pode porque não tem jeito, ou porque é inconcebível, porque vai atrapalhar a rotina, porque não sei o que lá. É um não pode porque no fundo, eu não tô afim, eu quero ficar com você. Não faça isso comigo, entendeu? O que tá motivando, você entende? Não é um cenário que é realmente inflexível, porque poderia ser. Eu falei, ai, filha, não vai dar, hoje eu combinei de fazer tal coisa, eu já não tenho como esperar mais tempo na rua para te buscar depois. A escola dela fica uma meia hora daqui, né? Então, às vezes, quando ela inventa essas, atrapalha. Tem vezes que dá para ceder e tem vezes que não. Então, mas eu observo, quer dizer, hoje eu já sei que, né, eu observo se o que tá influenciando. É uma dificuldade realmente da configuração do programa que eu não posso refazer, reprogramar e refazer, ou tem a ver com a minha carência? Porque se a minha carência é sacanagem. E não só é sacanagem com ela, como também é repassar esse padrão. Porque uma das coisas que influencia, como eu falei lá atrás, é a mãe codependente vai repassar esse padrão. Porque se eu não seguro a onda e separo aquilo que é meu do que é dela e não me responsabilizo para olhar para a dor da minha criança que estava com a expectativa de ter, né, o potinho nutrido de amor, assim, pela filha, colocando ela no lugar errado. Se eu não faço nada a respeito disso e simplesmente começo a fazer uma chamada, ah, não, filha, a mamãe tá vendo aqui. Poxa, você vai fazer isso com a mãe? Ai, pô, ai, filha, eu tava planejando de ficar com você, queria te levar na sorveteria, sei lá, inventar uma coisa, queria te fazer tal coisa com você tão especial. Nossa, e ai, não é possível, sério. E a criança, gente, é muito fácil você fazer a criança se sentir mal, responsável, culpada, pressionada, responsável pela dor da mãe, entendeu? Tipo assim, nossa, eu não posso ser essa pessoa inadequada, cruel, sabe? E aí ela faz para tentar garantir esse olhar. Ela faz muitas vezes para tentar não provocar esse mal-estar da mãe, porque ela começa a entrar nessa dinâmica de se convencer que ela tem responsabilidade e que se ela fizer uma coisa errada ou feia ou não aceita, sabe? Tipo, não pode. Tipo, quem é ela? Minha mãe faz isso comigo ainda, tá vendo? Ó, a Patrícia tá falando. Muito importante conseguir colocar, assim, e eu vejo isso muito, gente. Olha que loucura, a gente cresce. Quando a gente cresce num ambiente assim, quando a gente se torna adulto, a gente não consegue muitas vezes sair. A gente continua se sentindo responsável pelo mal-estar da mãe, entrando nessas chantagens. Quantas de vocês me procuram na mentoria e começam a trazer as questões, né? Tipo, nossa, minha mãe fica fazendo chantagem, aí eu não consigo. Às vezes, assim, manja aquela coisa de achar que tem que ir todo fim de semana para visitar a mãe e é um ambiente que é desagradável, que causa mal-estar, que às vezes é com um monte de atrito, às vezes os filhos estão assistindo aquele cenário, mas a pessoa não se sente confortável para colocar um limite, para poder mudar a dinâmica, ou mesmo para dizer, não tô afim, não vou, não me sinto obrigada a ir, sabe? Não quero ficar indo nesse ambiente, porque se não tá agradável para mim, se me provoca mal-estar, por que eu vou fazer isso comigo? É muito doido, porque a gente assim, a gente preserva o outro e passa por cima de si para preservar o outro. Faz sentido isso, gente? Tipo, e aí que exemplo que eu tô dando pros meus filhos? No fundo, eu tô repassando esse modelo. Olha, é mais importante você fazer todo mundo se sentir bem no ambiente, mesmo que você se sinta um lixo. Não tem problema, tá? Você se sentir péssima nos relacionamentos que você tem. Entendeu? Então a gente vai repassando e vivendo isso, até que a gente tem que tomar consciência. O ponto é, se eu tomo consciência, que é o caminho que eu ensino lá dentro, Débora aí, bonitinha. Pior é quando a mãe já morreu há mais de 25 anos e você ainda escuta a voz da mãe na cabeça. Exatamente, Débora. Vem pra mentoria de novo, tá? Porque assim, tem que tirar esse discurso. É isso que eu falo. A dinâmica é essa, se torna um discurso interno, entendeu? Uma coisa é você, né, como criança, interpretar que o seu papel, o melhor que você tem que fazer é desempenhar esse papel. Você é muito imatura. Você não tem saída, você faz aquilo com uma estratégia de sobrevivência, entendeu? Aquilo te ajudou a superar aquela realidade, né? A atravessar aqueles anos em que você estava exposta àquela situação e você não tinha controle. Aliás, o excesso de controle também é uma característica, né? Aquela coisa de querer controlar é isso. Eu não tinha controle daquele ambiente, onde de repente tinha um pai que estava constantemente bêbado, onde de repente tinha uma mãe que estava depressiva, e que eu sentia a necessidade de estar lá ao lado dela para tentar ajudar, onde às vezes tem uma criança que tem mais necessidades, porque tem alguma neurodivergência, tem alguma necessidade, alguma doença crônica, alguma coisa assim, então os pais têm que ficar se empenhando para
olhar para essa criança e muitas vezes eu fico também cuidando dessa criança, sabe? Ou às vezes tem isso de ter tipo uma mãe muito frágil, onde eu sinto a necessidade de ficar amparando emocionalmente ela e buscando maturidade emocional, tipo, mãe, faz tal coisa, sabe aquela criança super madura e precoce que fica tentando achar solução para a mãe? Então, assim, é muita carga para uma criança. Então, ela cresce com essa dor, assim, de ter tido muita coisa para cuidar numa época muito precoce, que não é lugar dela. E outra coisa que é curiosa, né, gente? É muito sutil. E eu falei, por que é importante vocês verem essa live? Porque a gente aplaude essa criança. A sociedade, ela espera essa criança. Eu fico arrepiada com algumas coisas que eu falo, porque realmente é a hora que eu falo assim, cara, acho que se eu falar isso, as pessoas vão se dar conta. É muito bonitinho. A gente vê um monte de vídeos espalhados pelo Instagram, por exemplo, da criança que tá cobrindo a mãe, sabe? Tipo, ai, olha só, ela cuida. A mãe tá dormindo cansada, esgotada, sobrecarregada no sofá, e a criança tá lá arrumando, dobrando a roupa, cuidando de tudo, colocando o cobertorzinho em cima da mãe. Eu não vou dizer que não é bonito, que lindo que ela tem esse gesto, mas a preocupação é, cara, não é ideal a criança entrar nesse lugar, entendeu? Não é papel dela. Ela não deveria ter essa preocupação de ficar cuidando de toda a casa e cuidando dessa mãe. Não estou julgando essa mãe, eu sei que a gente se sobrecarrega, eu sei que às vezes o cenário não é um problema, ai, nossa, ela dormiu no sofá, que sacanagem com a criança, não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando não romantizem essas cenas, porque não é saudável para a criança se sentir na obrigação de cuidar de assuntos que não são dela. A infância é uma fase de ser cuidada e não de cuidar, entendeu? Do outro. Não é papel da criança cuidar dos irmãos, não é papel da criança cuidar da casa e nem cuidar dos pais ou de alguém da casa, entendeu? Não é. Quando isso acontece, tem uma disfuncionalidade. E a pessoa que cresce nesse ambiente vai desenvolver muito facilmente um padrão desses, de ter esse vício em cuidar dos outros, né? Ficar se envolvendo demais, se anulando. Então lá na mentoria eu também falo disso. Por que a gente às vezes não consegue se priorizar? Porque a gente aprendeu a se calar lá atrás, a fingir que tá tudo bem. Então a gente não consegue pedir ajuda, né? A gente tem essas dificuldades. E eu anotei aqui algumas coisas que a mãe pode ter em específico, só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se eu acho essa listinha, por exemplo, né? Coisas que acontecem, que são muito comuns da mãe. Ah, por exemplo, lidar com o choro do filho. Pelo amor de Deus! Se eu tive que reprimir meu choro. Teve uma mãe lá que eu já trabalhei na mentoria, eu sempre cito o caso dela porque é muito forte, né? Ela presenciava muita violência doméstica em casa, né? Coisa feia mesmo, que eu não vou ficar dando detalhe, até pra não ficar expondo muito, porque de repente a pessoa... Mas assim, eu me sinto à vontade pra falar porque tipo, é uma coisa meio universal, né? Muitas de nós, muitas crianças presenciaram muita violência doméstica em casa. Isso já deixa a criança num estado de estresse, né? De alerta constante. E no caso dela era, se ela chorasse, por causa do desespero de ver a cena aberrante e tal, não sei o que, ela apanhava. Então o que ela aprendeu? Eu posso chorar. Chorar é perigoso. Chorar é feio, chorar é errado. Chorar, tipo assim, me deixa no... É ameaçador. A fúria, o urso pode vir atrás de mim. Ele tava atacando a mamãe, mas ele pode me atacar. Então, e aí o que acontecia com ela? Quando o filho dela chorava, desespero. Socorro, eu não consigo dar conta. Porque quando a gente chora, o que a gente precisa? De algum adulto que nos corregule para trazer a gente para uma sensação de segurança. E aí, baixa o nível de cortisol e a gente vai melhorando, vai ficando mais calmo, né? Se eu não tive quem fizesse isso quando eu chorava, pelo contrário, eu tive alguém que me ensinou a congelar quando eu chorava, eu não tive esse treino. Porque a capacidade de você se autorregular e recuperar essa sensação de segurança e aliviar o estresse do mal-estar para poder liberar o cortisol e não ter mais motivo de choro, ela se dá por treino, ela se dá por repetição, com essa corregulação. E se eu não recebi isso, eu não tive esse treino. Então ela, tipo, não teve esse treino, ela não sabia chorar, ela não entrava em contato com as emoções. Então quando o filho dela chorava, ela ficava tão desesperada que ela chegava a atacar o objeto na parede. E aí ele ficava mais desesperado, ficava mais em estado de alerta, enfim, E o que salvou ela foi o trabalho da Byron Katie, dentro da mentoria. Por quê? Porque aí ela começou a investigar os pensamentos que ela tinha em relação àquilo, do tipo assim, meu filho não deveria chorar, meu filho deveria ficar mais tranquilo nessas horas. Ele tinha uns 3 anos, né? E era nas situações de levar pro banho, que ele não queria, ele começava a chorar porque ele não queria ir pro banho, não queria escovar dente, não queria pentear o cabelo, essas coisas assim, sabe? Quando a criança entra naquele lugar, que dá um certo desespero, que dá um trabalho. E no caso dele, ele demonstrava isso através do choro. E como ela tinha o gatilho do choro e ela se desregulava,
ela intensificava a sensação dele de desespero. Enfim, era uma bola de neve. Mas quando ela fez o trabalho da Byron, que consistia em pegar essa frase, meu filho não deveria chorar, né, numa situação dessas, ele deveria ir para o banho sem chorar, por exemplo, ela começou a questionar, isso é verdade? Né? É verdade que meu filho não deveria chorar? Faz sentido? Eu posso garantir 100% de certeza que ele não deveria chorar? Aí ela começava a entender, não faz sentido, porque afinal ele é só uma criança, né? Tipo, tem 3 aninhos e ele tava brincando, e de repente eu interrompi a brincadeira, ele tá muito conectado com o momento presente. Então, na hora que eu corto a brincadeira dele, é uma frustração, e ele não tem ainda maturidade para poder enfrentar isso com resiliência. Ele não sabe, ele se desregula com qualquer limite que está sendo colocado para ele, né? Não era algo que ele estava esperando, ele estava lá de boa, e de repente vamos pro banho. Como assim vamos pro banho, né? E outra, a mamãe chegou de um jeito meio já ressabiada, porque ela confessou, era tão desesperadora que eu já ia preocupada, tensa de que, ai meu Deus, vai ser outro dia, que vai acontecer aquela cena, ele vai chorar, e aí eu vou ficar desesperada, aí eu vou jogar alguma coisa. Então, ela já vinha num estado de desregulação que a criança com a neurocepção, que é algo que eu ensino na mentoria, né, que eu explico sobre o sistema nervoso da criança, como que funciona, porque... E a gente tem um radarzinho lá que fica rastreando o ambiente, dizendo, esse ambiente está seguro ou não está seguro? Né? E o tempo todo, ele também é capaz, a gente é capaz de sacar a energia do outro. Então, se eu me aproximo do meu filho numa situação já estressada, ele já percebe meu estresse. E ele se contagia do meu estresse. Então, ele já fica em estado de alerta, porque, opa, mamãe chegou, modo de estado de alerta, estado de luta ou fuga. Pode ser que ela me ataque hoje, ou que ela jogue alguma coisa na parede. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, ele já fica tenso. E aí é mais difícil ele lidar com o limite, filho, vamos pro banho? Ai, não, o banho, não quero banho, não sei o quê. Enfim, você imagina, né? Inconscientemente, involuntariamente, melhor dizendo, o corpo dele entra num estado de estresse. E ele demonstra isso pelo choro. E como ela vinha nesse estado, acreditando que ele não deveria estar assim, ela estava brigando com a realidade. Então eu comecei a investigar. Faz sentido? Não faz sentido, porque ele é muito imaturo, porque a mamãe tá chegando nervosa, então é óbvio que ele vai ficar contagiado. Enfim. E na hora que a gente brinca de fazer as inversões, né? Meu filho deveria estar chorando, por exemplo, né? Que eu não posso explicar em detalhes como que é a ferramenta da Byron Katie, porque senão daria mais 1 hora aqui de encontro com vocês, né? E eu não quero que ninguém se anime a ver a reprise na hora que vê que o negócio, né? Ai, perdi, quero ver, já tem 1h40 de live. Mas assim, minimamente, a ferramenta da Byron vai fazer com que a gente cheque aquele pensamento estressante que provoca gatilho, né? Questione a veracidade dele. E aí a gente facilmente acaba descartando ele. Tipo, não faz sentido eu acreditar que meu filho não tem direito a chorar numa situação dessas. E o oposto acaba sendo a coisa mais óbvia e realista do mundo. Então, assim, é óbvio que meu filho tem que chorar numa situação dessas. Ele só tem 3 anos, ele tem um cérebro imaturo, ele tem uma mãe que não sabe lidar com choro, que provoca mais gatilho nele do que corregula. É claro que ele vai chorar numa situação dessas, entendeu? Então, assim, não tem como esperar outra coisa. E a Byron, ela fala uma coisa assim, a gente não sofre pelo que nos acontece, a gente sofre porque a gente não aceita aquilo que nos acontece. Então, o primeiro ponto para eu conseguir lidar com uma situação que é desafiadora é eu aceitar aquela situação. É muito mais leve eu entender que meu filho vai chorar. Não tem como eu passar por uma infância sem choro. Existe criança que não chora, gente? Se não chora, tá congelada, tá? Não é sério, não é natural, não é saudável uma criança que não chora nunca. Isso é um alerta, inclusive. É uma criança que está anestesiada, que está congelada, que está dissociada. E lá eu explico o que é isso. Tá num estágio do sistema nervoso lá de dissociação, de congelamento e de trauma. É uma criança traumatizada, tá? Não é saudável. Ou seja, a realidade é, nós deveríamos estar, né, a maior parte do tempo nos sentindo seguros, bem, tranquilos, contentes, satisfeitos, com capacidade de conectar com os demais, né? Com o nervo vago ventral ativado, que é o que a gente diria. Mas muitas situações vão trazer a gente para um estado de alerta, para um incômodo, para uma sensação de ameaça. Quando o nosso radar detectar que tem perigo, a gente vai sentir, o nosso corpo vai preparar a gente para atacar ou fugir desse perigo. Então é natural, é esperado a criança chorar de repente ou ficar agressiva de repente, entendeu? A gente que tem que aprender a acompanhar e saber como corregular uma criança que se desregula. Não é o fim do mundo, não é um defeito nem da mãe nem da criança, entendeu? São coisas da vida. Aceita que a realidade vai trazer isso. Meu filho estava bem, de repente aconteceu alguma coisa, ele ficou mal, se desregulou, puxa. Ai, não deveria. Que não deveria?
Como é que a vida vai deixar de ser vida só pro teu filho? Não existe nada que você possa fazer que vai impedir seu filho de, vez ou outra, passar mal com algo, entendeu? O teu papel não é esse. Não é impedir que ele chore. É estar disponível quando ele chora, de uma forma com muita conexão, com essa capacidade de autorregulação para oferecer a corregulação. E a mãe codependente, se ela tem muita dificuldade de lidar com esse choro, porque não teve quem amparasse ela, né, e teve ali que preservar mais esses adultos, cuidar mais do choro desses adultos, ainda que não fosse físico, mas que fosse o mal-estar desses adultos do que o do dela, ela não teve essa corregulação garantida. Então ela não sabe corregular um filho, ela vai facilmente ter dificuldade de aceitar esse choro, facilmente ter pouca empatia por essa criança. Porque se ela teve que se virar nos 30, ela fica meio que cismando. Sério que você vai me trazer aí seus BOs? Meu, eu me virava sozinha. Então ela cisma que essa criança pede atenção demais. Entendeu? Ela fica com raiva de quando essa criança pede atenção demais. São dores, né? Tipo, a Cícera tá agradecendo aqui, né? Estão se identificando? Vocês conseguem identificar isso em vocês? Então, isso são coisas muito comuns no traço da mãe codependente, né? Às vezes essa mãe que vai se nutrir dessa criança, como eu citei lá atrás, mas só para pontuar assim, aqui numa listinha para vocês conseguirem identificar, vai usar essas crianças de forma inconsciente para poder se sentir bem, para poder resolver a carência emocional dela, e vai ter dificuldade muitas vezes de soltar essa criança para o mundo, de imaginar ela crescendo, indo para a vida, nessa fase da pré-adolescência, da puberdade, né, que ela começa a se preocupar mais em estar com os amigos, querer mais estar com os amigos, é uma dor gigante, que se ela não trabalhar, ela vai ficar, tipo, entrando num lugar infantil, de querer garantir que os filhos fiquem próximos, e vai se frustrar, vai doer, vai sofrer, porque não está trabalhando a origem disso, não está maternando essa criança. E é isso que eu ensino na mentoria. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ter consciência disso, porque uma vez que eu sei que é isso que está influenciando a minha dor, né, imagina, tipo, já ficar sofrendo porque o filho lá na frente vai ser adulto e vai sair de casa um dia e eu não consigo imaginar o ninho vazio. Tipo assim, começa já a trabalhar. Usa isso como se fosse uma evidência de que tem dor aí, que tem aí uma carência muito grande de uma criança que não foi atendida. Então eu preciso aprender a me atender. Eu não posso ficar dependendo do outro. Entendeu? Eu não posso porque a codependência, como eu falei lá, né? O que é codependência? É tornar o outro dependente de mim. Para que ele não vá embora. Para que ele me sinta necessário, para que eu não fique sozinha. Porque eu não banco estar sozinha. Dói muito. Entendeu? Então eu quero que o outro esteja sempre precisando de mim. Saca? Então eu tô lá envolvido o tempo todo na história da pessoa para poder... E aí também cai nesse perigo de ser permissiva, né? Porque eu não banco essa coisa do gerar o mal-estar. Então na hora que a criança fica pedindo uma coisa e eu vejo que ela tá... E eu não posso dar, eu não posso fazer, não poderia ser, não é seguro, não é legal, não é como eu acredito, vai contra os meus valores, sei lá, alguma coisa. No fim eu fico assim tão mal, assim, tipo, nossa, ela tá chorando por causa disso, ela tá desesperada por causa disso, ela tá se sentindo mal por causa disso... Não, tudo bem, vou fazer. Vocês percebem esse movimento? Eu, por exemplo, percebo quando isso me influencia. Várias vezes eu tive esse momento, não, acho que eu cedi porque eu não tava conseguindo bancar e imaginar ela chateada. Entendeu? E eu sendo a responsável. Só que aí o que eu faço na mentoria? Eu trago essa confiança de que a irresponsabilidade, que eu acredito ser, vou deixar essa criança passar mal por minha culpa, não. A irresponsabilidade é expor a ela uma situação que não é segura para ela, por exemplo, né, que eu não acho adequada para ela, para, no final, favorecer a minha criança. Isso é ser responsável. E não fazer o que é certo. Porque aí, o que eu tive que aprender a fazer? Ao invés de ficar preservando a minha filha e garantindo que ela não tivesse motivo para ficar chateada porque eu fiz alguma coisa que desagradou ela, né, mesmo acreditando que era um limite importante, foi aprender a acompanhar ela quando ela se frustrava. Minha filha, eu sei. Você queria muito que isso fosse realidade, né? E validando, porque a gente corre muitas vezes o risco, eu estava no atendimento ontem falando sobre isso, a gente corre muito o risco de querer corrigir aquilo que os nossos filhos estão sentindo. O que eu adoraria numa situação dessas? Eu vou lá, coloco o limite, falo que não, você não vai poder ir para casa da tua amiga, não vai ter como, nesse fim de semana não vai dar, porque a gente já planejou tal coisa, e infelizmente não vai rolar, né? Aí a gente espera que ela entenda, porque afinal faz sentido, realmente... Mas aí o que acontece? De repente a criança esperneia, a criança chora, a criança fica chateada. Aí, filha, você já sabe que não era assim, né? Tipo, também não é a pior coisa do mundo.
Você pode ir no outro fim de semana. Aí você fica querendo convencer a criança que não tem motivos para ela estar chateada. Gente, aí eu falo, né? Que eu usei ontem. Aí a pessoa que já estava chateada com uma coisa, ela tem duas coisas para ficar chateada. Uma é a coisa que não aconteceu do jeito que ela gostaria, né? E a outra é a mamãe não entende. Mamãe fica querendo que eu seja de outro jeito. Mamãe fica me corrigindo. E aí ela começa a achar que aquilo que ela tá trazendo é inadequado. Deve ter um defeito em mim, porque ela fica falando que não faz sentido ficar mal com aquilo. Então eu creio que tá zoada. Deve ter um problema, né? Então muitas vezes a gente até mexe na autoestima da criança. Duas coisas que são muito fortes aí. O que significa essa autoestima que eu tô falando? Essa conexão de, tipo, cara, aquilo que eu tô sentindo faz sentido pra mim, né? Então eu vou tentar fazer aquela necessidade que eu tô sentindo acontecer do jeito que eu gostaria, certo? Mas se eu fico recebendo a mensagem de que nada a ver isso que você tá sentindo isso porque você tem um problema de avaliar as coisas de um jeito errado, você começa a se questionar. Então, a gente vai se perdendo muitas vezes daquela confiança de que o que eu trago é importante, é relevante, está conectado comigo, porque tem uma referência externa dizendo eu sei mais sobre você do que você. Você não tem ideia do que é, de como as coisas são, entendeu? E aí cresce, inclusive, essa pessoa achando que cada coisa que ela tem que fazer, ela tem que ficar pedindo ajuda dos outros para saber, será que tem a ver? Tudo bem eu maternar assim? Ai, não sei. E aí essa aprovação também externa, nessa necessidade de aprovação externa, inclusive dos pais na vida adulta, se mantém porque essa dinâmica foi construída nesses momentos, entendeu? Então isso é muito forte de acontecer. Mexe muito com a autoestima dessa criança, ela começa a duvidar de si, tá? Esse é um dos efeitos que acontece. Mas enfim, o que eu queria dizer? Eu me perdi um pouquinho. Mas quando a gente chega nesse lugar, né, o que eu aponto de solução? Que a gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque a gente começa a se tornar alerta. Então eu dei até um exemplo na live lá, né, se você não escutou a live da Tena Materna que a gente fez, que eu soltei ontem sobre codependência emocional e maternidade, tá incrível, já tem um monte de gente falando super bem da live, não, falei live, episódio da Tena Materna no meu podcast. Procure lá, Tena Materna, podcast no Spotify e tal. A gente entrevistou a Flávia Melissa, né, eu sei que tem gente que chegou depois aqui, então eu vou contar rapidinho. Mas eu dei um exemplo de uma vez que a Nara estava aqui em casa, uns 2 anos atrás, ela devia ter uns 8 anos, e ela acordou de mau humor e eu fiquei tentando vestir uma saia. Ela estava com uma saia shorts, né, dessas que é saia, mas que tem os shorts, né, que você tem que abaixar para tirar. E o botão estava muito duro, e eu percebi que era tão duro que ela não ia conseguir abrir e fechar ele na escola. E eu comecei a ficar angustiada, tipo assim, nossa, que chato, né? Ela não vai conseguir e tal. Só que aí eu percebi que dava para baixar a saia porque tinha aqueles elásticos. Então eu fiquei tentando orientar ela. Filha, você não precisa usar o botão na escola, né? Quando você estiver lá. Só de imaginar que ela ia estar em sofrimento na escola, eu já queria salvar e resgatá-la da dor, né? Às vezes a mãe fica nessa angústia, tipo, querer garantir todos os detalhezinhos para que o filho não sofra com nada. Essa angústia, assim, essa coisa de... se eu pudesse, eu estava presente em todos os momentos, eu não consigo sair de perto da cria, porque eu sei que eu sou a pessoa mais adequada para cuidar dela. Um desespero de nada pode falhar, porque ela não vai dar conta de sofrer, de passar por nenhum perrengue. Então, o meu papel é cuidar constantemente. E esse é outro traço. Não consigo sair de perto, não consigo delegar o cuidado, me sinto a pessoa mais adequada para cuidar dela, aí fico sobrecarregada, aí fico ressentida, porque eu tô o tempo todo olhando pro outro, ninguém olha para mim. Mas eu também não sei pedir ajuda. Eu também não sei receber ajuda. Às vezes as pessoas oferecem, você fala, não precisa, pode deixar, porque no fundo eu me sinto inadequada. Eu acho que eu tenho que me virar sozinha, entendeu? Eu acho que o bonito mesmo é conseguir ser independente. Mexe com tanta coisa, gente, é muita informação, tá? Pode ser que vocês estejam aí falando, nossa. Mas nesse dia foi uma coisa muito forte, porque na hora eu fiz o trabalho da Byron, né? Porque o que aconteceu? Ela começou a falar, não, eu vou tentar desabotoar assim na escola, não sei o que. Ela tava meio de mau humor, meio ranheta, aquela coisa de que acabou de acordar e tal. E aquela coisa começou a me movimentar, assim, um mal-estar, tipo assim, não, ela tem que aceitar meu conselho, ela não pode ficar escolhendo isso, porque, tipo, por que ela vai optar pelo caminho da dor, se ela pode fazer de um jeito mais fácil, mais óbvio? Aí, cara, se a gente deixar, né, se a gente não tem freio, não tem o trabalho de educar a mente, conheço a minha criança. Ela já começa a falar, ela é burra, ela é idiota, por que ela não consegue me escutar? Eu tenho muito mais experiência do que ela, 40 e tantos anos de vida. Óbvio que eu sei como é o melhor jeito de refazer isso e tal. Por quê? Por que ela resiste? Ai, socorro! E aí... Só que assim,
antes de deixar essa, né, parece que a gente tá vomitando um monte de pensamento tóxico na cabeça, que se a gente deixa, o que acontece? A gente fica engatilhada. E aí a tendência é, filha, pelo amor de Deus, faz assim. E de repente eu começo a responder com ela de um jeito mais grosseiro, pressionando ela, ou chamando ela de burra. Você quer ser burra, é isso? Entendeu? Tem muitos jeitos que a gente acaba reagindo. Por quê? Porque a gente não fez esse trabalho prévio. Porque a gente não sabe que é a criança interior que tá lá movimentada. E a minha história, né, aí eu já tinha feito o trabalho da Iron Kate para situações assim, então eu já sei que quando a minha filha não aceita conselho meu, é gatilho. Então eu tenho que estar alerta. Então depois da consciência, a gente tem que ficar na coisa do orar e vigiar. Opa, essa aqui é uma situação, minha filha não tá aceitando conselho. Já tô sentindo a minha criança interior aqui, estressada, querendo garantir que ela me escute. Por quê? Porque lá atrás, aí eu escrevi essa história, né, no podcast. Lá atrás, uma das cenas que eu lembro, por exemplo, era de eu no banheiro, na casa dos meus pais, quando eu tinha uns 12, 13 anos, tentando convencer meu pai a jogar os cigarros na privada, porque eu achava que ele não podia fumar, porque eu tinha medo dele morrer, dele ficar com câncer, dele ficar, né, ter alguma coisa, enfim. E ele ficava debochando de mim. Eu quero mais é morrer cedo, porque o que aconteceu? Meu pai, ele cresceu com uma tia que tinha demência e tinha problemas, então ela ficava tipo, falando um monte de palavrão italiano e batendo o cabo da vassoura. E aí ela se cagava várias vezes no sofá. Tipo, ele tinha esse cenário de conviver com uma pessoa muito doente na casa, que com certeza desorganizava ele e fez ele ter uma imagem da velhice, assim, Deus me livre, chegar nesse ponto. Então, a solução para ele era morrer cedo. Ele morreu com 68, há 2 anos atrás. Eu quero morrer cedo. Eu jamais quero imaginar eu velho nessa vida doente, dependente dos outros, passando por humilhação, entendeu? Então eu sei, hoje, né, tipo, eu entendo o desespero dele e por que ele entrava nesse lugar. Mas naquela época eu era uma adolescente de 12, 13 anos, vendo o pai falar, foda-se se eu morrer, quero mais morrer cedo. Então meu desespero era, cara, eu tenho que tentar convencer esse cara a se cuidar, mas ele não quer. Entendeu? E como ele não quer, o que ele tá fazendo? Ele tá comprando, ele tá querendo antecipar a morte dele de qualquer jeito. Então, tipo assim, se ele não ouvir meus conselhos, ele vai morrer. Entendeu? Tipo, olha o extremo. Aí você imagina eu no banheiro com a minha filha, inclusive curioso que seja banheiro também, né? Depois eu fiquei pensando nisso, foram as 2 cenas no banheiro. E ela falando que não queria aceitar meu conselho, a energia que se movimentava dentro de mim era praticamente a mesma. Vocês entendem como é importante quando a gente tem consciência da nossa história, dos nossos padrões, da origem deles? Porque quando eu identifico que tem a mesma energia, então o meu desespero de querer mudar a atitude dela, a interpretação, ela não aceita os meus, ela deveria me escutar, porque senão ela está escolhendo o caminho da dor. Tipo, era quase com a mesma proporção de que parece que ela vai morrer se ela chegar no banheiro da escola e não conseguir desabotoar o botão ou abotoar de volta. Tipo assim, não, Maíra, hoje é a tua filha que tá na tua frente, não é o teu pai. Ela não tá escolhendo fumar 2 maços de cigarro por dia, entendeu? Pra desenvolver um câncer possivelmente lá na frente, entendeu? Não é isso que tá acontecendo, é só um botão de uma saia shorts, entendeu? Tá tudo bem ela passar por essa dificuldade lá e no dia seguinte ela falar, nossa, talvez fosse mais fácil baixar a saia. Ou não, passar por um problema de não saber como resolver. Ela não vai morrer. Então nessas horas, o que eu faço? Ao identificar que é a energia da minha criança que tá vindo, eu materno a minha criança com o jeito que eu ensino vocês lá na mentoria, por exemplo, entendeu? Eu vou lá, converso com a minha, não, calma, eu respiro, eu pauso, né, me observo, me autorregulo e depois eu dou uma resposta. Porque se eu vou inflamada pelo que conecta com a dor da minha criança interior, a minha adolescente interior, nossa, o risco de eu ter uma resposta controladora com a minha filha, hostil, agressiva, daquela de alerta e fuga, falando, meu, você tem que ouvir a mamãe e ponto. É quase como se fosse um jeito de compensar a impotência que eu sentia naquele momento, porque meu pai, eu não podia fazer isso. Eu não podia agarrar ele e falar, você vai me escutar e ponto. Você vai jogar essa porcaria de cigarro na privada e ponto. Eu não quero discussão com você. Entendeu? Chega! Entendeu? O limite que eu queria colocar nele, eu não tinha como, sendo adolescente, filha, entendeu? Mas aí a gente descarrega nos filhos. Vocês entendem? Conseguem entender como funciona? É por isso que eu acho muito importante, por isso que eu quis trazer para vocês o caminho que eu faço, né? Porque na mentoria é isso que eu faço. Eu te ajudo, por um lado, né, a identificar os padrões que a gente traz da infância e às vezes usar esses comportamentos dos filhos que deixam a gente assim em alerta, completamente assim, de uma forma desproporcional, você sai do eixo. Você fala, meu, por que eu fico tão angustiado quando minha filha não aceita
conselho besta de como que ela tem que fazer para lidar com o botão da calça, dos shorts dela. Não é algo tão grave. Às vezes pode ser uma coisa mais gritante, tudo bem, mas de qualquer forma tá denunciando uma coisa que é lá de trás. E se eu consigo fazer esse link, eu tô tendo uma oportunidade de curar, imagina, uma dor dessa. Da angústia de uma adolescente que ficava achando que tinha que salvar o pai, que ficava com medo de perder o pai, porque o pai vai ficar doente, porque o pai vai... Vai que ele cumpre as promessas que ele fala, que ele quer se matar, não sei o que, quer morrer, não quer morrer, então ele prefere... Aliás, eu acho que ele cometeu, de certa forma, para suicídio, mas isso é assunto para outro tema, para outra live. Porque ele abriu mão de tomar todos os remédios que ele tinha. Ele tinha um monte de remédio, ele desistiu e um mês depois ele faleceu. Então, para mim, ele praticamente fez aquilo que ele queria. Mas eu também tive que conquistar até nisso. Quando eu parei de querer salvar o meu pai, graças ao trabalho da Byron Katie, porque eu achava que eu tinha que ficar intervindo, eu achava que ele tinha que fazer tal coisa, ele tem que entender, ele tem que melhorar, ele tem que buscar ajuda, aí eu comecei a inverter aqueles pensamentos. Não, ele não tem que buscar ajuda. Ele não tem que ser diferente. Ele tem o direito de escolher seguir onde ele está, ou ele tem o direito de ter dificuldade de lidar com a depressão dele de outra forma, de lidar de um jeito que faz ele avançar e melhorar, sei lá. Talvez ele passe realmente a vida tendo que lidar com isso, e é melhor eu aceitar isso do que eu ficar enxugando gelo, gastando tempo e energia, tentando cuidar do meu pai na vida adulta, tentando salvar o meu pai, saindo do lugar de filha, tentando ser mãe dele, ou esposa dele, porque minha mãe fazia isso antes de falecer há 15 anos atrás, entendeu? Tipo, também talvez nem fosse o papel dela, inclusive, mas enfim, saindo do lugar, desrespeitando meu pai, porque no fundo não aceitava ele como ele era. E ficou muito mais leve quando eu encontrei esse lugar de aceitar meu pai como ele era, sabe? Porque eu parei de me intrometer, parei de querer manipular, parei de querer ficar empurrando o meu jeito pra ele, assim, falar, ó, você tem que fazer assim, por que você não faz assado? No fundo era, eu não te aceito como você é. Você não tem o direito de ter dificuldade com as suas dores, entendeu? Você é um ser fraco na minha cabeça, entendeu? Você deveria ser mais forte, você deveria ser mais assim, mais assado. Não. Você é lindo e maravilhoso como você é. Você é quem você consegue ser. E eu te aceito como você é. Eu comecei a entrar nesse lugar e a nossa relação ficou muito mais próxima, assim, com muito mais conexão. Era muito mais lindo, assim. Eu brinco, ele vinha aqui me visitar na Espanha e eu parei de ficar enchendo o saco dele por causa do sal que ele punha na comida. Tipo assim, chega de ficar monitorando meu pai, sabe? Que chatice você ir visitar tua filha e ficar alguém te enchendo o saco. Ai, pai, põe menos sal. Ai, pai, não faz tal coisa. Ai, pai, não sei o que lá. Ai, você já procurou não sei o que lá? Quem que gosta de ficar sendo criticado, julgado, consertado o tempo todo? É uma chatice. Como parar de julgar, Débora? Fazendo o trabalho da Byron Katie. Fazendo a inversão. Lá na mentoria eu ensino isso. Você consegue, a ferramenta dela se chama Julgue o Seu Próximo. É justamente para tirar o julgamento que você faz do outro. É ver o outro como ele é, pela perspectiva dele. Não quer dizer que você vai aceitar ser maltratada. Não tô falando disso. Inclusive é maravilhoso quando você tem um relacionamento tóxico com o outro, te traz uma realidade, no sentido assim, cara, por que eu tô esperando que essa pessoa mude? Não faz sentido. Às vezes a pessoa é tóxica e não consegue deixar de ser. E ela não vai deixar de ser. Porque ela não tá se trabalhando. Pensa o marido narcisista. Sabe? Aquele que é realmente uma pessoa que fica te manipulando no final, falando assim, não, eu vou mudar, e você fica caindo no conto, né? Tipo, tá bom. Aí te pede desculpa, te agride, te pede desculpa. Aí te faz um gaslighting, manipula você pra você achar que você que tá errado, que você tá viajando na maionese. Enfim, você tá lá presa naquela história, acreditando que... Aí você vai falar, você entende, nossa, você faz o trabalho da Byron e fala assim, nossa, agora eu entendo, né? Porque, claro, ele cresceu num ambiente assim, assim, assado, ele não tem ferramentas, ele nunca pôde olhar para essa dor, a mãe dele era assim, assim, assado, claro que ele ia crescer assim, puxa, eu entendo ele. Agora, entender o outro, aceitar a realidade do outro, não quer dizer que, então eu vou me manter aqui, porque afinal, ele não tem escolha, né? Ele não sabe, ele não pode sair desse lugar. Eu tenho que compreender. Tá, eu posso compreender, mas não quer dizer que eu vou aceitar ser tratada assim. Porque se eu mantenho o relacionamento com uma pessoa que me trata mal, que me desrespeita, quem tá se desrespeitando sou eu. Eu que tô me permitindo, me expondo a um relacionamento onde eu aceito não ser tratada de um jeito que eu acredito que ser digno pra mim. Então, no fundo, sou eu que não acredito que eu mereço esse respeito. Então, é aquela hora que eu falo assim, tá, eu entendo que ele não possa entregar outra coisa pro mundo, mas é amoroso comigo
me manter no relacionamento com ele? Sendo que ele não vai entregar outra coisa? Tipo, te traz na consciência, peraí. Às vezes são os pais que a gente tem que romper. Que a gente se começa a cogitar a ideia de que, peraí, toda vez que eu vou lá e eu tento fazer com que eles me entendam, me respeitem, então é sempre igual? Nunca muda? Por que eu tô indo lá? Para me provocar esse mal-estar? Porque eu não posso impedir eles de me provocarem mal-estar, mas eu posso me impedir de estar num ambiente onde me provocam mal-estar. Faz sentido? Entendeu? Então, a ferramenta da Byron que eu ensino lá dentro é maravilhosa para isso. Ela educa a nossa mente, ela dá clareza, ela faz a gente entender a realidade e amar a realidade como ela é. Tá, eu amo meu pai mesmo com a incapacidade dele de lidar com a depressão dele, mesmo ele querendo morrer cedo. Eu aceito meu pai como ele é. Porque esse meu pai é o único pai que tem... O meu pai é o único que estava no mundo, era esse. Brigar contra isso só me traz sofrimento. Ou eu aceito esse meu pai como ele é, ou eu deixo de conviver com ele. Mas querer que ele mude, não adianta. É enxugar gelo. É provocar sofrimento constante, porque vai ser sempre uma expectativa frustrada, porque eu não posso garantir o que ele vai fazer com a vida dele. Eu só posso garantir o que eu vou fazer com a minha vida. E quando eu trouxe essa responsabilidade para mim, deixar eu cuidar da frustração de ter um pai que não vai, provavelmente, conseguir superar a depressão enquanto ele estiver vivo. Eu provavelmente não vou testemunhar esse ser. Tipo, eu não vou encontrar meu pai um dia curado. E, de fato, eu não encontrei. Entendeu? Tipo, eu encontrei fases em que ele estava bem. Mas eu nunca encontrei um pai que se curou daquela coisa assim, ai, faz 20 anos que eu não bebo, sabe? Aquela, ai, já sou outra pessoa, me iluminei e tal. Isso não aconteceu com meu pai. E eu tive que aceitar. E quando eu aceitei que eu não ia viver isso, foi muito mais fácil, mais leve. Porque eu não tava gastando tempo energia com ele. Eu podia gastar comigo e com a minha filha. Entendeu? Então é esse o trabalho que eu faço na mentoria. Se você tem interesse em passar por essa jornada, para aprender, ó, tem umas mães aí que são da mentoria que estão aqui, que eu tô reconhecendo, né, Andréa? A Andréa tá super entusiasmada. Se você tem vontade de participar dessa jornada de 10 semanas comigo, para poder entender como que você faz para identificar os seus padrões de infância, as dores da sua criança interior, né? Aprender a maternar essa criança para que ela não entre em cena em situações em que você se sente aí desorganizada emocionalmente por conta do que acontece com seus filhos, porque o comportamento deles vai despertar alguma dor lá do passado, porque você vai projetar alguma questão, vai querer compensar alguma coisa, enfim... Algo relacionado ao que está aqui, que eu trouxe de exemplos, né? Se você quiser trabalhar as dores dessa criança para poder garantir mais leveza em situações conflitantes com seus filhos, ou desafiadoras com eles, eu vou trabalhar isso na mentoria. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou trazer um repertório teórico para vocês, com muita profundidade, para que vocês possam entender mais de teoria do apego, para que vocês possam entender sobre o sistema nervoso das crianças, sobre o cérebro humano, para que vocês possam entender o que está por trás do comportamento das crianças, quais são as necessidades emocionais básicas de um ser humano quando ele chega no mundo. E aí você vai conseguir identificar aquilo que o comportamento dos seus filhos está comunicando. E vai conseguir focar em atender as necessidades que não estão sendo atendidas dessas crianças, que muitas vezes é o que provoca um comportamento desafiador. Entendeu? Não vai ficar tão focado em garantir obediência, mas sim em garantir conexão, em trazer segurança para essas crianças, porque é isso que eles mais precisam, tá? E aí, uma vez que você também estudar sobre tudo isso, eu também vou trazer ferramentas e recursos de autorregulação, para que você possa garantir tanto a tua sensação de segurança diante desses momentos desafiadores, né? Como também garantir a corregulação que seus filhos necessitam nessas horas. Então, assim, é primordial, e eu diria que é um dos maiores presentes que vocês podem dar para os filhos de vocês. Aprender sobre como se autorregular para garantir corregulação. Porque foi essa uma das maiores lacunas que a gente teve lá atrás. A nossa dificuldade de lidar com os momentos desafiadores com os filhos vem porque a gente se desregula emocionalmente, não consegue se autorregular, não banca a nossa desregulação emocional e acaba ou entrando num lugar de controle, ataque, né? Punição, chantagem, ameaça, alguma coisa, grito, tapa, sei lá o quê, ou congelamento, paralisia. Não sei o que fazer. Tudo isso é resultado de falta de corregulação na infância. Então a gente recupera isso na mentoria com esses recursos todos. E o terceiro pilar da mentoria, que é muito forte, é esse trabalho com a mente, com esses pensamentos que também provocam gatilhos, de estar lá diante de uma situação e acreditando que não deveria acontecer. Então eu vou trabalhar a aceitação disso, como que eu faço para entender que sim, minha filha tem o direito de não me escutar nesse momento em que ela está ranheta. Tipo, ela não está correndo risco de vida por não querer fechar o botão do jeito que eu ensinei, né? Usar a saia, a calça dela do jeito que eu ensinei.
Não, ela é só uma criança que está de mau humor, tá tudo bem, não é tão desesperador. Você, sabe, a história que eu tô me contando na minha cabeça tem uma proporção e um drama muito mais absurdo do que a realidade, né? A Byron fala, a realidade é muito mais gentil do que a história que a gente conta a respeito dela, né? Então eu vou te trazer para esse lugar de conseguir lidar com os momentos estressantes com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais humanidade, gente. O principal não é querendo ser uma mãe perfeita, né? Essa mentoria, quem tiver interesse, digita formulário, escreve formulário aí para receber a inscrição por privado, né, pelo direct. Mas assim, o ponto da mentoria não é tornar vocês mães perfeitas que vão saber lidar com todos os problemas e olha só, vou conseguir, sabe, suprir todas as necessidades dos meus filhos. Não. É tornar vocês mães conscientes e humanas, no sentido de que eu aceito a minha vulnerabilidade, eu aceito a minha imperfeição. Aliás, eu dou graças a Deus que eu sou imperfeita, porque se eu fosse perfeita, eu estaria fazendo uma pressão gigante nos meus filhos, é tudo que eu não quero. Eu tenho um módulo lá que fala só sobre perfeccionismo, inclusive, porque ele também é um traço que a maioria de nós traz da infância por exigência, né, de, ai, nossa, eu preciso acertar tudo, porque não aceitavam os nossos erros. E a questão não é evitar o erro, a questão é, o que eu faço quando eu erro, por exemplo, né? Como que eu lido com os meus erros? Como que eu reparo os erros? Como que eu acompanho os erros dos meus filhos? Então, os filhos, eles não precisam de pais perfeitos que não errem nunca. Eles precisam de pais honestos, pais sinceros, que conseguem falar dos erros, né, com uma certa maturidade, com se autorresponsabilizando. Sim, sim, filho, eu gritei, né? E eu não deveria ter gritado. Foi errado. Então, assim, às vezes o pai determina uma coisa, se arrepende, fala, não, eu não vou lá mostrar para ele que eu me arrependi. Ele não pode acreditar que eu reconheço o meu erro, porque ele não pode achar que eu erro. Ele, tipo assim, ele tem que me ter como uma referência de alguém que sempre sabe o que é melhor. Então, se eu confesso para ele que eu tô arrependido de algo que eu falei para ele, a minha sensação é de que eu vou gerar insegurança, de que eu vou perder meu lugar de autoridade, né, que ele não vai se sentir seguro, né, de confiar nas coisas que eu trago para ele. E a gente fala que a autoridade, na verdade, é o modelo que eu quero que ele siga, né? Eu quero poder inspirar o meu filho. Eu não quero que seja aquela pessoa que manda e ele obedece. Não é esse tipo de autoridade que a gente prega, né? Que a gente preserva e busca na educação positiva, na criação consciente. E sim que exemplo de adulto eu quero ser para o meu filho? Alguém que seja humilde também, que possa reconhecer o próprio erro, que volte atrás quando se arrepende com algo, entendeu? Não alguém que fica cheio de orgulho e fala, não, eu não vou nunca falar para essa pessoa isso, entendeu? Então, assim, importantíssimo a gente poder ter essa humildade de falar abertamente com os filhos, de se vulnerabilizar, para que eles possam se sentir autorizados também a se vulnerabilizar, entendeu? Então, o tempo todo eu vou ficar pensando, cara, se eu finjo que eu tô sempre bem, por exemplo, meu filho não se sente autorizado a mostrar quando ele tá mal. Então, é importante eu mesmo que, ai, como é isso? Tipo, confessar pro meu filho que eu tô mal, né? Tipo, falar das minhas dores. Não terapeutizando, como eu falei lá atrás, tá? Mas sendo sincero. Confessando, sim, sim, filha, hoje eu não tô me sentindo bem. Realmente aconteceu uma coisa no trabalho que me deixou desorganizada. Ou então eu tô triste porque meu pai faleceu e hoje eu lembrei dele por causa de tal coisa. Faz 2 anos, eu sei. Mas de vez em quando eu fico meio assim, né? Tem coisas que fazem eu acessar essa dor. E aí, não é todo dia que eu tô bem. E tá tudo bem eu não tá bem todo dia. Porque se eu for aquele robozinho, tá sempre bem, que nunca erra, que nunca confessa nada, que referência que ela vai ter? Que eu tenho que ficar fingindo que tô sempre bem, que eu nunca erro, não posso errar, né? Enfim, não é saudável, entendeu? Então não é esperado ser perfeito, não é essa a busca da mentoria. A mentoria é justamente você conseguir ter autenticidade, inclusive, na forma como você materna. Teve uma mãe que entrou na mentoria e estava me perguntando esses dias, já fez parte de um grupo, né? Nossa, eu percebi que eu entrei num lugar de tentar fazer performance, né? De fazer tudo direitinho. Mas aí o que eu tava fazendo? Abrindo mão de mim. Muitas vezes olhando tanto para a necessidade deles e tentando preservar tanto eles, fazer tudo direitinho para que eles ficassem sempre bem, que eu tava me anulando. E isso é um traço da codependência também, eu não consegui se priorizar. Então, inclusive, eu falo para muitas que ficam, eu quero me inscrever, mas eu não sei. E aí começa a achar um monte de desculpa, tive problema porque aconteceu tal coisa. Eu falei, observa. Será que não é um padrão seu? Porque a gente tem muita dificuldade de fazer coisas por nós quando nós tivemos um ambiente que não fazia a gente se acreditar merecedora desse cuidado. Ah, não, eu sou só merecedora se eu fizer coisas para o outro, se eu estiver cuidando do outro. Então eu tô tão
acostumada a olhar para o bem-estar do outro que eu vou priorizar o problema que teve com meu filho, com meu pai. Ó, meu pai ficou doente, eu não posso fazer a mentoria. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe? Tipo assim, eu vou ter que me tentar, mas você consegue. Por que é tão fácil você abrir mão do teu espaço, da coisa para você, quando chega a coisa do outro? Porque no fundo é muito difícil entrar em contato com a própria dor. Essa é a pegadinha maior da codependência. Eu vou deixar esse recado final para você. De repente você se interessou pela mentoria, mas tá assim, não sei, tarará. Observa. A criança que é codependente, que cresce adulto codependente, ela tá desconectada do sentir. Ela tem muito medo de entrar em contato. No fundo, ela acaba desenvolvendo um medo de sentir, porque ela não teve esse acompanhamento. Então, quando ela tá cuidando do outro, ela tá se distraindo de olhar para a própria dor. Eu tô olhando para o assunto do outro, como eu falei lá atrás, então eu não preciso olhar para os meus assuntos. No fundo, é um lugar super confortável. E aí fica parecendo que eu sou aquela pessoa incrível, que tá lá, disposta o tempo todo, super empática. Inclusive, muitos cuidadores se tornam, pessoas codependentes se tornam profissionais do cuidado, né? Mas enfim, esse é outro assunto, a gente fala disso no podcast, vocês podem escutar depois se quiserem. Mas o ponto é, enquanto eu tô lá prestando atenção no outro, eu não tenho que olhar pra mim. Olha que maravilha! Ai, coisa boa! E aí eu fico com a sensação de que eu sou a pessoa bem resolvida, que eu não tenho nada pra olhar, porque eu tenho essa sensação de que eu sou realmente aquela pessoa que sabe a solução de tudo. Mas, gente, todo mundo tem lição de casa. Não caia nessa. Você tem questões. Se você não tivesse, eu não tava aqui vendo essa live pra tentar entender por que será, entendeu? Por que será que eu sinto isso? Nossa, faz sentido. Ou seja, se auto-abandonar é um padrão de comportamento da pessoa codependente. Então, às vezes, você até acha interessante e atraente a proposta, mas a primeira desculpinha você se auto-boicota. Porque assim, você não vai entrar em contato com aquilo que você mais teme, tá? Mas o que eu digo é, você não entrar em contato com essa dor não vai te preservar de sofrer por conta dela. Porque você vai continuar repetindo todos esses comportamentos que eu falei, de priorizar os demais, de repente, sei lá, entrar nesse lugar de ficar se nutrindo pelos filhos, de se sentir super carente, de fazer os outros se sentirem responsáveis pela sua dor ou responsáveis por nutrir sua carência. Tudo isso que eu descrevi na live vai continuar acontecendo enquanto você não se atrever. Eu sei que é um ato de coragem, eu animo e acho maravilhoso quem se compromete. Eu sei que pode ser muito difícil, mas enquanto você não se comprometer em cuidar disso, aquilo vai. Essa criança interior, ferida, codependente, vai ficar cutucando o seu dia a dia. Entendeu? E fazendo você, de repente, saltar com a tua filha no banheiro porque ela não quer fazer do jeito que você quer. Entendeu? Então, te animo a escrever formulário se você se atraiu pela proposta, se você se identificou com essa live. E minimamente eu vou falar o que eu falei no final do episódio também, da tenda materna. Caso você não tenha se identificado com traços de codependência, ai não, eu não sou essa pessoa que ficou angustiada de querer salvar os outros, graças a Deus percebi que não. Teve uma mãe da mentoria, num dos grupos passados, que quando teve essa semana da codependência, dentro da mentoria, ela falou, gente, Maíra, você me trouxe um alívio, porque eu passei a vida inteira com inveja do meu irmão, com um certo ressentimento, com uma dor, porque meus pais sempre me compararam a ele, porque ele era o filho bonzinho, certinho, corretinho, perfeitinho, que fazia tudo que o papai e a mamãe queriam. Mas foi a partir dessa semana que eu me dei conta que ele é codependente e que ele ainda hoje se coloca nesse lugar. E tudo aquilo que eu via como vantagem, privilégio que ele tinha, porque ele era bem tratado, isso porque ela mora fora do país já, mora expatriada, mora aqui na Europa também. Mas sabe aquela coisa daquele rancor? Tipo assim, poxa, meus pais parece que não dão bola pra mim, só dão bola pra ele e tal, não sei o quê. Mas por quê? Porque ele se manteve nesse lugar, de ser aquele cara solícito. E aí ela começou a enxergar a dor dele, que ela nunca tinha identificado. Percebeu que ele estava preso nesse lugar, se sentindo, sim, responsável por coisa que não era dele, pelo assunto dos pais. E que, no fundo, ela não ter entrado nesse traço, não ter desenvolvido esse padrão, por mais que ela tenha sido rotulada, rejeitada, se sentido rejeitada, preterida e tal, não sei o quê, ela falou, Maíra, eu fiquei livre, eu estava mais livre para viver a minha vida. Eu consegui independência, eu consegui ficar distante. No fim, foi a minha salvação. E ele, aí ela ficou até assim, tipo, poxa, que pena, né? Porque ele ainda não se identificou, não sacou, né? Provavelmente ainda não sabe como trabalha isso. Não é que seja o fim do mundo, entendeu? Mas o que ela percebeu foi que tudo aquilo que ela achava que ele tinha de nobre por estar tão presente e envolvido, no fundo,
era disfuncional, entendeu? Não era o lugar dele, não era tão gostosinho assim, que provavelmente ele sofria com isso por se sentir obrigado a estar aí prestando ajuda e provavelmente enxugando gelo na situação dos pais, porque costuma ser assim, né? A gente não consegue interferir e mudar o outro, a gente vai até um certo ponto, mas enfim, que ele estava lá. Então, aquilo fez ela reinterpretar toda a história de vida dela e falou, cara, eu comecei a aceitar melhor a realidade. E fala, meu, que maravilha, né? Tipo assim, foi maravilhoso, assim. Então, por isso que eu quis trazer também para vocês, porque eu sabia que mesmo sem vocês se identificando, mesmo que vocês não se identificassem, vocês provavelmente vão conseguir, fala se eu tô certo, vocês identificaram alguém do entorno de vocês que tem esses traços? Agora eu entendo fulano, às vezes é o marido, a esposa, às vezes é a própria mãe, né, ou o pai, às vezes é um primo, alguém assim. Filha de mãe negligente, criada com um apego hospitalar, acabei de sair de um relacionamento de 23 anos de codependência e tenho 39, tá vendo? Pois é. E aí, é isso, gente. Foi isso que eu quis trazer para vocês, tá? Então, reforçando, se vocês quiserem viver uma jornada de 10 semanas comigo, a mentoria começa dentro de poucos dias. Na semana do dia 13 de outubro, vocês têm poucos dias para se inscrever. Basta vocês escreverem formulário para receber o link da inscrição. Vai ter uma página lá que vai descrever toda a estrutura da mentoria para vocês e vai ter um link para vocês preencherem um formulário falando das demandas de vocês, tá? Não tem link, escreve formulário, tá? E se você estiver assistindo no YouTube, procura o link que está na descrição desse vídeo, tá? Porque vai estar salvo assim e eu vou colocar no YouTube a reprise. Vai estar aqui no feed, mas é meio chato aqui no feed porque fica saindo toda hora, vem um monte de notificação. YouTube é mais fácil, então eu coloco a reprise lá também, tá? Mas vocês escrevem aí porque a gente vai começar daqui a 10 dias a mentoria. Então a gente tem que ler os formulários para poder ver as demandas que vocês têm. O que a gente pede lá? Explica lá que vocês estão tendo dificuldade, né, com os filhos de vocês e tal, não sei o quê. E depois a gente procura vocês, conversa com vocês e meio que alinha para ver se faz sentido ou não, né? Porque eu não quero que entre pessoas que de repente não tem a ver, não estão buscando outra coisa, tá? Porque é importante que vocês tenham essa clareza de que a gente vai trabalhar a criança interior. É um jeito de vocês conectarem mais com o filho de vocês, fazendo um trabalho específico com a criança interior ao longo das 10 semanas, tá? Educando a mente com o trabalho da Kate, tá? E tendo esse repertório todo sobre a natureza da criança para ter esse respaldo aí científico também, da ciência do trauma, de um monte de referências para que vocês fiquem seguras e consigam compreender o comportamento deles, tá bom? E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela presença. Quem puder escrever, assim, alguma coisa que ficou de insight afinal, o que vocês levam? Nossa, saquei uma coisa muito importante, não tinha percebido isso, ou então... Ai, nossa, se eu pudesse resumir para alguém o que foi essa live, que eu falaria... Uau, tem uma aqui que é a curandeira mística falando, não vejo a hora de começar, que tá inscrita na mentoria, muito legal. Eu tô muito feliz já. Tem dezenas de mães já nos 2 grupos, mas ainda tem as últimas vagas e tem poucos dias agora. Tem gente que tava querendo se inscrever lá atrás, que teve que esperar, então é a reta final. O que vocês podem falar pra mim? Nossa, eu gostei porque eu percebi tal coisa. Somos todos dignos de amor, legal, muito bom, Ingrid falando, né? Tem gente colocando... Aí tem gente falando assim, obrigada que o algoritmo me entregou você, graças a Deus. Mas foi por privada que chegou aqui. Foi muito importante para abrir os olhos. Por quê? Ana, né? E aí assisti 20 minutos, já fiquei mais leve. Que bom, Joyce. Tem a Ana que tá de Portugal, legal. Então, tem algumas que já estão inscritas, mas às vezes eu não reconheço pelo... Se alguém for aqui da mentoria, já me fala. Eu não reconheço porque às vezes o nome da pessoa aqui é muito diferente do nome que foi escrito lá, né? E como vocês são muitas, os meus canais são Canto Maternar, geralmente, em todos os lugares, tá? Só buscar. Deixa lá em salva. E inúmeros insights, alguém teve. Você tirou algumas das culpas que eu carregava. Que bom, Thaís. Tem um módulo da mentoria específico que é de culpa. Eu trabalho muito a questão da culpa, porque a culpa no final é uma sensação de que eu não posso errar, por exemplo, entendeu? É esse convencimento de que, tipo, eu não tinha esse direito. E na verdade é mentira, tá? Porque ser humano não tem como a gente não errar. Isso foi a forma que eles usavam para controlar a gente, mas não faz sentido. E aí a gente descobre um jeito de reverter. Gostei porque percebi que eu fui super codependente, mas estou tratando. Que bom, Daiane. Se quiser aprofundar, na live a gente vai melhorar isso também.
E aí tinha que ser vitalício, Maíra. Ué, volta pra mentoria, Chuchu. Você pode voltar, você é super bem-vinda. Minha filha de 35 anos que indicou você. Ah, que legal. Tem várias mães de filhos adultos que chegam a mim por indicação dos filhos e algumas estão inscritas na mentoria. Nesse grupo já tem várias mães de adultos com filhos de mais de 30, mais de 20, mais de 40. Muito legal. Adoro. Já chegou agora. A gente vai soltar depois a... Ah, a Carla também tá aqui, já sou inscrita, desejosa de começar. Que linda. Que bom. Tem mais de uma Carla, então eu fico perdida. Tem mais de uma Carol, aquela coisa. Sempre tem umas que ficam com o nome repetido, eu fico, nossa, qual dela será? Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Eu vou fechar aqui a live para a gente seguir nosso dia. Espero vocês lá do outro lado. Quem quiser, quem digitou o formulário aqui, depois eu vou ler o formulário para poder buscar vocês e conversar, tá bom? Que bom que você amou. E se puderem me ajudar a divulgar, tá bom? É só mandar depois para as pessoas a sugestão da live e a gente se vê. Tchau!